já que você puxou o assunto, é uma das minhas preferidas, né? Para mim, ele é uma segunda casa, se não a primeira, né? Eu, minha mãe ficou doente, né? Minha mãe era bipolar e meu pai é muito agarrado para o tratamento dela. E eu tinha começado no colégio, né? No Santo Inácio, que eu entrei no ginásio lá. E eu fiquei meio, digamos assim, by myself, né? Por mim mesmo, né? E o colégio para mim foi uma segunda casa em tudo, assim, né? Era um lugar que eu fazia esporte, né? Que eu desenvolvi meus amigos, que eu procurava conselhos, né? Que eu procurava companhia. E você está falando, quer dizer, eu sou uma pessoa bastante religiosa, né? Então, estudo religião, pratico e tal. Mas eu acho que independente das pessoas que passassem lá tivessem interesse ou não, a cultura do jesuíta, a cultura de Inácio de Loyola, ela vai sendo disseminada aos poucos, né? E o colégio o jesuíta tem um negócio que chama de MAGES, né? Esse é mais, é sempre mais, né? Buscar o mais, sempre um pouco mais, por que não mais? Eu acho que isso indiretamente é impregnado na cabeça da gente. E a gente vê o grupo sempre inaciano nessa busca. E uma outra coisa grande que o colégio cria é uma entidade de comunidade, né? Eu ontem estava comentando isso, né? Eu fui lá no Centro Dom Bosco, a convite do nosso amigo Neuro, né? Cal, e encontrei um outro inaciano lá, médico, e a gente começou a conversar sobre o ano, ele era um ano mais novo que eu. Aí veio um cara do nada que eu não conhecia, falou assim para mim, um cara, é um termo até, mas é um outro senhor, né? Mas assim, eu te conheço em algum lugar, deixa eu ver, Santo Inácio, eu falei isso. Você lembra dos Rosman, dos irmãos? Eu falei, lembra. Não, eu sou um deles, nós estudamos, você estudou com meus irmãos. Aí começou a conversar. Aí a gente falou assim, pô, todo mundo se encontra, né? Eu tenho a minha turma se encontra de 5 anos, né? Já desde 20 anos, né? Já fez 40 anos, né? Então, a turma vai sempre se encontrando e a turminha, a mini turma também faz algumas coisas todo ano. Então, tem um senso de comunidade, de um tentar se ajudar o outro, a gente bota lá, fulano está desempregado, alguém consegue ver, às vezes eles pedem para mim uma coisa, Ricardo. Agora nós estamos até, não vamos entrar em detalhe, mas com um colega internado, em um lugar assim, então o pessoal fica procurando, um tentando dar notícia para o outro, ajudar e tal. Então, falando do Santo Inácio, ele foi para mim minha casa, diria minha segunda casa, se não a primeira durante um tempo, e eu acho que isso me formou, e a mim e uma grande população, né, do Rio de Janeiro, que você falou, independente de mais ou menos resposta aos estímulos que o Santo Inácio dava, extra didáticos, extra pedagógicos, né? É a formação de uma geração muito grande. Tanto que minha mulher brinca tinha um contrato prenupcial quando eu casei para ela, que é o seguinte, qualquer coisa vai, contanto que os filhos estudam no Santo Inácio. Então, e eu tive 2 casamentos, 4 filhos, e os 4 estudaram no Santo Inácio. Então eu brinquei, tem 2 frases epopeicas aqui que a gente brinca em casa. Eu troquei de mulher, mas não troquei de obstetra, porque uma amiga minha ela fez os 4 partos. E eu troquei de mulher, mas não troquei de colégio. Os 4 estudaram no Santo Inácio. Então são 2 valores na minha vida, né? Importante, né? Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mercado de saúde, para de alguma forma a gente tentar humanizar essa saúde, apresentando as cabeçadas e os erros que essas celebridades aí vieram cometendo durante suas jornadas, apesar de todos tentarem chegar aqui com seus títulos, seus predicados e suas vitórias, mas a gente já descobriu, já sabe que a gente cresce e aprende com as derrotas, com as quedas. Obviamente que vamos cometer da mesma forma, igualzinho, mas pelo menos a gente já escutou e é isso que a gente tenta trazer aqui no canal. Chegamos hoje a um expressivo episódio número 190 e, por uma decisão divina, Dr. Ricardo Lima, médico cirurgião e intensivista, mestrado, doutorado, MBA, coordenador aí do UTI do Hospital Samaritano aí de Botafogo por longos anos,
professor associado e responsável aí pela disciplina de medicina intensiva da Unirio e diversas outras disciplinas que ele vai falar aí para a gente que ele domina essa cátedra aí da Unirio, ex-superintendente do Hospital Gafeguili, consultório privado aí como cirurgião geral de renome no Rio de Janeiro, vasta produção científica. Dá uma olhada no CV do Ricardo, você fica assim, meu Deus do céu, rapaz, devia ter começado a fazer antes, porque nunca você vai chegar perto desse cara. Presença em mais dos diversos congressos e já vamos começar com essa história. Coordena hoje o projeto de Humanidade na Saúde, que está trazendo aí muita informação e, de certa forma, uma esperança para o nosso mercado de saúde, hoje tão conturbado. Fala, meu amigo, fala, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite, obrigado pela celebridade, nem tanto, mas agradeço a oportunidade, né? Eu sou professor, se você puder aqui trazer algo que, inclusive, possa ser de útil, né, para essa geração nova. A gente é uma geração nova e grande, né, de colegas formando. É, quem sabe, né, possa ser um pouco mais útil, né? Falar da humanidade, né, obrigatoriamente a gente tem que começar pelo outro xará nosso, né, quer dizer, pelo Ricardo Cruz, né? Ricardo Cruz foi um grande cirurgião no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer no Hospital de Ipanema, eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital de Ipanema, e eu conheci lá quando ele fazia cirurgia de cabeça e pescoço, depois de uma formação extensa, né? Ricardo Cruz foi cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço, estudou bucomaxilo, estudou ortopedia, estudou plástica, então era um dos mais bem formados médicos que a gente tinha aqui no Brasil e mais bem relacionados. Em um determinado momento, eu ainda estou descobrindo, né? Eu sou coordenador, o projeto é uma curadoria, né? Que é a viúva do Ricardo, a Denise Loreto, que toma conta, junto com o Edmar Lessa, que é um cirurgião plástico que trabalhava com ele, tem uma curadoria desse projeto. Ele se preocupou, começou a se preocupar e foi um pioneiro, pelo que eu entendo, nisso, porque isso já tem 9 anos, esse projeto. As reuniões já tem mais de 120 reuniões. Ele começou a montar as reuniões para falar de medicina, mas não o que nós falaríamos tradicionalmente, numa sessão de sepsis, ou de colestite aguda, ou de trauma, ou de alguma coisa dessa. Ele começou a falar de humanização, o seu cerne mais completo. Descobrir os problemas dos profissionais de saúde, a gente não fala só de médico, né, mas o médico é um ponto central disso, mas tem suas fraquezas, seus defeitos, suas fortalezas, suas interações com o paciente, o que dá certo, o que dá errado, por que dá certo, por que dá errado. E isso gerou um número imenso de reuniões com muito debate. E isso tem dado frutos, né? Algumas faculdades já têm aberto disciplinas, né, com nomes diferentes, ensino da pessoa, humanidades, humanização da saúde. Eu já falei em algumas palestras sobre o que eu chamo de saúde do ser, que seria uma coisa mais integral. Isso tem rendido frutos, né? O Ricardo, infelizmente, nos deixou durante a Covid, né? Foi uma das vítimas da Covid. A reunião passou um tempo sob supervisão de um grupo que trabalhava com ele, e essa reunião sempre foi patrocinada pelo Hospital Samaritano do Botafogo, que ele teve interesse de gerar isso, era realizada no Centro de Estudo, no auditório do Centro de Estudo Samaritano do Botafogo. E do ano para cá, a direção do hospital, Dr. Ricardo Periardi, me convidou, porque esse grupo estava deixando, a gestão, junto, deixando a curadoria continuava, mas o grupo estava deixando a coordenação e me chamou para coordenar. Eu tinha assistido algumas, né? Lido alguma coisa, até coincidiu com o período que eu faço, me dedico a uma comunidade de estudos filosóficos, também eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, com esta medicina, talvez a, a índole jesuíta, que eu te falei do início, né, tenha me gerado isso também. E eu comecei a estudar também sobre isso, sobre ler, né, sobre tudo isso. Isso tem sido um projeto muito interessante. Eu já tenho até alguns desdobramentos, eu já fiz uma disciplina, que a gente vai chamar, é uma disciplina que ela permeia várias disciplinas de uma faculdade, normalmente é coordenada pela PUC do Paraná, junto com a Arte Médica, uma editora, e eu fiz algumas aulas gravadas, que são fixas, mas eu faço algumas web conferences em períodos diferentes para disciplinas sobre isso. E aí geram vários assuntos, né? Eu montei isso muito de estudo, baseado em alguma coisa que o Ricardo fez, coisas que eu estudei, né? Então, a gente discute tanto relação médico-paciente, como
o médico vitimizado perante o erro, como uma série de outra coisa, a experiência do cliente, como uma coisa, um assunto que eu gosto muito, que é a medicina da pessoa, né? Depois eu vou abrir só um parênteses sobre essa medicina da pessoa, que já que eu estou falando de mim, né, uma coisa muito importante. E isso já gerou uma série de. Eu tenho uma proposta na Unirio também, conversei lá com o diretor de pós, porque eu dou aula de gestão na pós-graduação, no mestrado, né, da Unirio, no mestrado. É um curso pequeno, de 4 aulas, só para dar algumas noções de gestão dentro do mestrado de cirurgia. E ele até me perguntou, já que você está trabalhando com humanidade, por que também não botar uma aula, né? E uma outra pessoa me procurou, um dos assuntos que a gente tem sobre isso, são coisas muito interessantes, até preocupado com a pedagogia do aluno, né? O aluno hoje, ele tem uma formação muito seca, né? Muito curta, assim, de medicina, bom, e até os alunos reclamam disso. A gente não fala de notícia de morte, a gente não fala de paliação, a gente não fala assim, uma série de outros problemas. Paliação é um dos temas que a gente discute também. E eu fui procurado por uma colega, que é muito interessante, que ela é casada com ela foi intensivista, ela é casada com um museólogo, então é uma experiência muito diferente, né? E ela me apontou, me abriu um sinal sobre um tipo de formação que existe, que é de educação artística para estudante de medicina, no intuito de estimular a sensibilidade dele, de estimular a capacidade de discussão, né, de estimular decisões, são coisas interessantes, assim. E essa disciplina já existe na Europa, né? Eu fui buscar, estudei, fiz uma aula também para essa minha disciplina lá da Arte Média, de curta, né, sobre educação artística. E eu fiz um projeto que está em andamento na Unirio para ela ser uma disciplina opcional, junto, obviamente, com essa colega, porque eu tenho pouco a falar de educação artística, não é? Eu tenho a falar de medicina, mas ela, o marido e os outros em relação, a ideia da gente é que a gente, assim que seja aprovado lá na Unirio, a gente começa a disciplina de educação artística opcional para aqueles alunos que quiserem, com o intuito de melhorar a formação deles humanística. E assim existem outros projetos, né, de literatura, usando isso. Mas um dos que eu mais gosto, aí já não é o projeto, e aí eu vou abrir para falar de mim também, né, essas coisas da medicina da pessoa. Quando eu estava no internato, quer dizer, final do internato, eu estava fazendo prova de residência, eu tive um período muito conturbado, pessoal, e uma insegurança muito grande na prova de residência. Aquilo para mim era muito importante, passar na prova de residência. E eu comecei, a gente na época não tinha NARE, né? A gente fazia várias provas, né? E eu comecei a me dar mal nas primeiras provas. Isso foi gerando. Isso parece a história do time que está lutando por rebaixamento, né? Você está lutando por rebaixamento, você perde um, o jogo seguinte é uma desgraça. Então a prova seguinte para mim era uma desgraça porque eu tinha ido mal na última, né? Isso gerou um estresse, eu não me alimentava, perdi peso, gerou. Hoje a gente sabe que isso é um burnout, um misto de pânico, né? Tem nome isso, mas na época não tinha muito. E eu fui procurar um médico, que era um clínico lá no Gafre, era o Walter, e ele era um clínico de consultório, viu que eu estava com uma gastrite, que na época se conhecia pouco, mas era uma gastrite, tinha uma boa medicação para aquilo, mas que tinha alguma coisa por trás daquilo ali, né? E fez a medicação sintomática logo, mas conversou comigo e pediu, falou assim, eu recomendo que você leia um livro chamado Medicina da Pessoa. Esse livro eu já li mais 5 vezes. Agora ele está todo marcado, ele está aqui do meu lado, para eu abrir, com aqueles negocinhos, peguei da minha filha, vai de colar, nunca tinha feito isso não, mas separei as páginas, subi, está todo marcado ali. Porque ele é impressionante, né? E o Ricardo fala muito isso, o Ricardo Cruz falou isso, né? Na verdade, na Santa Casa, começou uma disciplina baseada no Abraham Eckermann, e que depois passou para o Danilo Perestrello, que foi o autor desse livro. E são casos que você olha, e é muito engraçado porque esse livro é dos anos 60. Então eu abro ele, leio, e ele fala assim: o jovem médico, esse é um cara que hoje foi meu professor, o jovem médico daquela época é um cara que eu conheço e realmente é muito bom. O promissor médico, não sei o que, eu olho, realmente o cara é muito bom. E assim, eu vejo como se eu estivesse vendo o passado, sabe, assim, no livro. E são casos que mostram, assim, muito isso, sabe? Pessoas com, como é que se chama? Doenças anatomicamente existentes, cálculos renais, mas que você via que tinha um substrato, entendeu? Psicossomático forte, sociocultural forte, e que a medicação simples não estava tratando, e que aquilo houve uma outra abordagem para aquilo ali, né? E que terminou resultando naquilo ali. Mas isso exige uma anamnese diferenciada, né? Exige um escuta, que é outra coisa que a gente fala, diferenciado. Existe um olhar e uma atenção diferenciados, né? Que é muito do ser.
da pessoa que faz isso, mas que pode ser treinada e educada. E hoje, com essa história da gente quase. Aí cai outra coisa na inteligência artificial, que é bom, que vai ter que ter, né? Mas quem tem que tomar cuidado, senão vai ser uma meia dúzia de perguntas e fazer o diagnóstico, né? Então a gente vai ter que se preocupar com isso, né? Então, essa medicina da pessoa é uma parte da coisa que a gente gostou para a humanização. Então, eu acho que a Isso aí humanização. já começou dando aula já e indicação aí de livro. Já vai entrar na minha Eu, to-do list aí, wish list que eu eu preciso aí recomendo a Medicina da Pessoa, consumir. Danilo Perestrello, é excelente. Eu já recomendei, fiz meus filhos lerem, pelo menos eu tenho um filho médico, um estudante, parte deles para ler alguma coisa, mostrei alguma realidade para eles. É um case que quando eu dou as web conferences de medicina, de humanização. Eu cito alguns casos do livro, mas impressionou demais. Assim, tinha um tempo que eu estava assim, sei lá, 5 anos sem ler. Falei, gente, só pego o livro lá, ele está até velho, né? Página velha. Eu falei, porque eu não sei nem se tem. Eu acho que ele deve ter alguma edição nova, né? Hoje, estante virtual, a gente encontra as coisas aí. Mas, assim, é espetacular o Medicina da Pessoa, porque te traz uma outra realidade. Aí é muito engraçado que as pessoas olham para mim e ficam assim, mas não é possível. Você é cirurgião geral, né? Porque tem esse mito, né, do cirurgião, que não é um mito, na realidade, mas por culpa de alguns profissionais, né? De que o cirurgião é o prático, né? Quer dizer, como era o barbeiro da Idade Média, né? Quer dizer, era um prático, e aí ele não interessa nada além do prático, da técnica, né, e da sutura, quando não é verdade, né? Quando você abre o livro de cirurgia, ele é um dos mais completos que tem, ele tem genética, ele tem resposta inflamatória, né? Ele tem pós-operatória, ele tem pré, ele tem fisiopatologia, então, só que o cirurgião tem que ter aquilo Olha, aplicado. eu entendo a sua autodefesa e de muitos colegas, mas você sabe que não é tão simples de defender a tua classe, Eu sei. tá? Nesse sentido de pouca relação médico-paciente, isso é uma característica de muitos colegas que escolhem esse caminho, né? Eu já vi, assim, infelizmente, a gente falar assim, não, eu vou fazer uma coisa derivada de cirurgia, porque aí não preciso falar muito com o paciente. Um já me disse, eu tive um residente comigo no Hospital da Polícia, que eu fiz um residente, não, eu estou na cirurgia porque eu não quero estudar. Aí ele falou aquilo ali, eu quase chorei, né? Aí eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, assim, fica difícil, né? A gente acreditar no colega, né? Dá gosto de ensinar, deu gosto de ensinar esse residente, né? Eu não sei. O pior é que ele era meu R igual, quer dizer, ele estava como R3 lá. Eu fiquei com pena dos meus preceptores lá, o que eles estavam fazendo. Mas acho que eles desistiram lá depois. Infelizmente ou felizmente, eu não o encontrei mais, não sei onde ele foi parar, mas eu assim, esse argumento foi Mas triste, né? me diz uma coisa, Ricardo, que eu tô curioso aqui dessa história da sua presença e familiaridade hoje tanta coordenando esse projeto da humanidade você conseguiu aprimorar esse teu lado e melhorar a tua relação com os pacientes e ofertar mais depois dessa vivência? Ou era algo que já estava junto de você? Foi Eu algo acho que construído na tua um pouco das jornada duas que coisas. você. Eu acho que já estava comigo. Eu sempre me preocupei. Eu tive uma formação muito boa, vou dizer assim, em geral, entendeu? É óbvio que essa aula, esse estudo que eu parei aqui para montar 12 aulas de alguns minutos cada de organização, li livros, estudei, vi referência, lógico que isso não, eu não podia passar impune, alguma coisa mexeu comigo, né? O Danilo Pelestrella foi o primeiro que fez essa mudança em mim, não tenho a menor dúvida disso aí. Mas eu estava lembrando outro dia uma história de um chefe meu, como é que eu tive esse treinamento. Eu muito cedo aprendi a trabalhar com clínica privada também, porque eu trabalhava no Gafre e eu me juntei a um cirurgião, que ele é vivo ainda, o professor Carlos Solano, que foi quem primeiro me ensinou a operar e tal, com todos os ônus, que ele é um sujeito difícil de cobrança e tal, mas devo a ele muito. E ele tinha clínica privada, doente grave, eu comecei a ver doente grave com ele, foi onde eu comecei a gostar de ver doente grave, daí minha vida para o CTI, minha ida para o CTI, né? E um dia a gente estava vendo um doente juntos, na época o israelita, era um hospital que tinha muito movimento, funcionava bem ali perto do Gafre, a gente ia lá,
Ele não tinha aquela história, o CT, o CT era bom, mas eu não sei o que que houve, não tinha vaga. Eu dormi com o doente no quarto, que ele estava grave e tal, e o doente de madrugada faleceu. E aquilo me deixou acabado, né, de manhã. E ele chegou, o Solano botou a mão no meu ombro e falou: olha, a gente é médico, não faz acima do que está dentro da possível da medicina, né? A gente não tem essa capacidade, né? A gente estava grave e tal. E eu fiquei esperando. Eu não me lembro se eu saí ou se eu voltei. Eu sei que uma hora ele botou a mão nas minhas costas. Eu encontrei ele mais tarde de novo. E falou assim: agora vamos ao enterro. Eu falei assim: de quem? Do paciente. Eu falei assim: como assim? Nós vamos ao enterro do paciente. Eu me dava bem com essa família, era do consultório, queria um enterro, você vai comigo. Eu falei: estou muito ligado, você ficou lá. Aquilo para mim foi um susto, né? Porque na minha cabeça o doente tinha morrido, a família, eu tinha passado a noite lá, não tinha conseguido salvar o doente, a família queria me bater. E como é que eu vou ao enterro do paciente? E eu fui apavorado, né? Com ele, falando, me arrastando na mão. Entrei lá na capela, foi um susto. A família mesmo tomou susto, não esperava, acho que nunca tinham visto médico, né? Se abraçaram, todos se abraçaram, foi uma sensação espetacular, eu nunca esqueci isso. E aí, anos depois, você vê como é que eu mexo no menino, né? Muitos anos depois, eu tive um paciente que me marcou, porque foi. Eu operei num sábado, eu tava num sábado, eu tinha saído para comprar um negócio, tava assim, meio de bermuda, não sei quem, me liga um colega, pô, vem para cá, correndo, Hospital X, tô com dente grave, chocado aqui. Eu cheguei lá, era um choque misto, era um choque hipovolêmico e séptico, era um tumor de colo perfurado, tinha fezes na cavidade, né? E eu entrei na cirurgia, o cara grave, bom, tumor difícil, consegui tirar, não sei o quê. E esse doente terminou se arrastando, porque fiz a colostomia, acompanhei o tumor estava grudado no pâncreas, fez uma pancreatite, foi internado com parenteral, consegui tirar, foi para casa, voltou para fechar a colostomia, ficou um tempo, fez uma hernia incisional, voltou, operei de novo, ficou um tempo, aí apareceu metástase, voltei para botar um catéter, então com o paciente 1 ano e meio assim andando, né? Até que ele evoluiu mal, né? Até metástase, e eu visitei ainda, mesmo quando eu não estava lá, ele estava só com metástase cerebral, já internado, ainda fui no hospital, e a esposa me ligou para dizer que ele tinha falecido. E aquele facho do sol veio na minha cabeça de novo. Falei, eu vou ao enterro. Aí saí, fui lá para o enterro do paciente, e quando eu cheguei lá, foi a mesma sensação, parou todo mundo para olhar para mim, porque ninguém me conhecia, né? Quem é esse cara? Aí eu falei assim, não, esse é o cirurgião do fulano. Ficou tudo. Aí eu comecei a ver aquele cirurgião, fiz tudo inteiro, cirurgião. Fui lá, abracei a esposa, e a esposa ainda olhou, porque eu me lembro que esse era um paciente que ele era muito ligado ao convento, ligado ao convênio, eu não tinha convênio, e sempre negociamos, né? O que é importante era. E ela virou assim, doutor, ele faleceu e não tinha acabado de pagar tudo para o senhor. Eu virei para ela e falei assim, eu não vim aqui para isso, né? Nós estamos aqui para rezar por ele, eu vim aqui para terminar, né, o meu trabalho, porque eu vivi esse ano e meio com esse sofrimento, né? E eu não estou preocupado com isso. E realmente, não, eu falei assim, e ela fez questão, um mês depois, esse passador, de me ligar e dizer, olha, vamos começar a negociar o resto, que vai fazer. Não era a minha prioridade, né? E como era uma família que era tão tocada, quer dizer, que o lado terminou sendo pleno, né? Até o lado profissional, o lado comercial, digamos assim, né? Mas aquilo ali foi a lição do Solano, quer dizer, então eu tive bons professores sobre essa ótica de sentar, o Gafreira, você foi do Gafreira, sabe disso, pelo menos a minha escola de semiologia lá foi muito boa, né? Então eu mesmo hoje, uma das coisas, eu faço cirurgia coloretal e proctologia também no consultório, é que a proctologia ela é muito imediata, né? O paciente às vezes chega um diagnóstico, é muito engraçado, ele fala assim, doutor, eu tenho uma hemorroida. Aí eu falo assim, ótimo, mas quem disse para o senhor que o senhor tem hemorroida? Porque, assim, ele tirou isso de onde, né? Não, não, é porque eu vi um negócio social na internet, acho que eu acho que é hemorroida. Tá bom, mas vamos lá, aí vamos lá. Começou quando? Né? Porque eu poderia botar, deitar, olhar, acabou. Aliás, eu tinha um outro, esse negócio de cirurgião, você aprende os dois lados, bom e ruim, né? Eu tive um cirurgião que trabalhava com Solano no ambulatório, ele era ótimo. E era um cirurgião de guerra. Ele literalmente serviu na Segunda Guerra Mundial no fronte. Então, era cirurgião de amputação, daquele jeito, né? E ele trabalhava no ambulatório, pequena cirurgia, eu fazia pequena cirurgia lá. Aí ele falava assim para mim, Ricardo, tipo, engraçado, cirurgia é especialidade de mostra. Eu falei, mostra? Como? Mostra, quer ver? Eu entrei o próximo. Aí entrava uma. Aí o cara ia dar bolinha e falava assim, mostra! Aí o cara baixava a calça, viu? Hérnia, acabou, pode ir embora, eu vou fazer o diagnóstico aqui. Próximo! Eu dava bolinha, ele, mostra! Aí o cara tomava um susto. Viu? Tiroide, ó, tá aqui, pronto. Já foi outra tiroide para levar uma marca. Próximo, mostra! Aí aquilo foi me dando uma agonia, aquele negócio. Eu olhava assim e falei, doutor, deixa que eu atendo os próximos. Você vai tomar um café.
e vai descansar que eu vou atender os próximos para o senhor. Tá, você tem jeito? Eu falei, sim, senhor, pode deixar que... Entendeu? Então, era um desespero, cara. Isso para mim não dava, entendeu? Que nem uma vez também um outro colega que fazia proctologia, desses de conveniar, né, me pediu para ficar no consultório no lugar dele. Aí eu cheguei de tarde, feliz da vida, né? O consultório, eu não tinha consultório, mas eu estava vendo, estava começando também. Aí chegava a secretária, só que eu vim atender, fui eu, obrigado. Hoje à tarde tem quantos? 22. Eu falei, não, não é na semana, é hoje à tarde, 22 para atender. Eu falei, não, não tem 22. Tem sim, senhor. Eu falei, não é possível. Aí ela falou assim, tem, mas ele tem 3 saídas, bota um aqui, um ali, outro ali, aí ele abre um, toque, faz o curativo no... Eu falei assim, peraí, vamos organizar essa paçoca toda aqui. Nós vamos sair daqui às 10 da noite, que esse 22 está marcado, mas a senhora não vai marcar mais 22 para mim. Eu vou atender todos os dias de tarde, até o final de semana, mas não dá. Então, assim, a minha formação foi tão forte que, assim, eu não consigo fazer esse tipo quando eu tive plano de saúde no consultório, tinha convênio, eu não fazia contabilidade no consultório. O consultório, para mim, era um plus ali. Eu vivia do que eu tinha fora do consultório. Então eu atendia, eu tinha que entender, eu não sabia se o plano era A, B, C, se a tabela Y, X, Z. Eu atendia. Chegava lá, atendia, olhava no final do mês, eu dava uma olhada lá, quanto deu, se deu negativo ou positivo, tudo bem. O dia que isso começou a me incomodar, eu falei assim, tá na hora, até coincidiu, porque eu fui mudar de consultório, fiz sociedade com outro colega, mudando para outro lugar, e eu decidi, esse aqui, eu também não vou fazer contabilidade, mas não vou ter o convênio, vou atender só o Uhum. particular. E aí, também não vou procurar contabilidade, senão eu não faço nada, porque eu tenho que pagar no final do mês o consultório. E óbvio que no início deu prejuízo, mas hoje eu já consigo bancar o consultório, porque é uma peneira difícil, mas assim, hoje eu já recebo doente de doente, né? Doente de médico, eu operei, o médico foi meu paciente, manda paciente, então assim, a coisa começa a dar frutos, né? Mas esse Mas ponto é um ponto muito interessante da gente entrar, Ricardo, essa questão aí de remuneração e desse momento aí com as operadoras e momento de pagamento difícil que a gente está vivendo. Você sempre se ancorou nos empregos, vamos colocar dessa forma, para que você pudesse ter uma plenitude nos teus atendimentos e não dependesse de pagamento de boleto por aquele número de atendimentos que você recebia pouco por unidade? sim, na verdade, de oportunidade, né? Assim, só falando também de novo para mim, eu tive a bênção, né? Quer dizer, quando eu acabei minha residência, o Marcos Moraes, um grande nome, presidente do INCA, foi um dos responsáveis pela campanha antifumo no Brasil, que resolveu as coisas, cirurgião com formação dos Estados Unidos, era um dos sócios samaritanos, e ele decidiu que queria abrir um CTI lá, botou o pessoal. E a gente tinha um grupo de cirurgiões da residência de Ipanema, que davam plantão no CTI, porque o SPA de Ipanema era muito fraco, não tinha muita cirurgia, então ele tinha um grupo de cirurgiões que tinha experiência em terapia intensiva. Então ele resolveu levar esse grupo e abrir, e foi assim que foi aberto o CTI do Hospital Samaritano. Então eu fui muito precoce para lá, né? Ganhei um primeiro emprego, embora tivesse outros, e já rodei então em vários lugares, mas meu berço, minha base, né, meu esteio, sempre foi o Samaritano. E isso me deu a Isso vantagem. daí antes de você ir para a polícia? Não, eu fui residente, eu estava, na verdade, foi antes de eu ir para a polícia. Eu fiz simultâneo, né? Na Rapaz, eu, verdade, eu mapeei toda a tua vida, cara. Tô com não, tuas assim, datas tudo aqui peraí, na minha tem cabeça, duas, rapaz. tem duas situações minhas na polícia, né? Eu fiz R1 e R2 em Ipanema de cirurgia, e aí eu não queria fazer especialidade. Eu queria Aham. continuar em geral. Não existia programa da época de R3 e R4 geral. E a polícia tinha um programa de R3 e R4 que era por currículo, por entrevista. Como um dos colegas meus de internato foi para lá, ele me convidou, o chefe entrevistou e me aprovou. Então eu fiz R3 e R4 na polícia. Quando eu estava entrando no R3, eu entrei O no teu Samaritano. R3 e R4 você fez quase que outra residência? Sim, Você fez duas residências, então? sim. Só que eu fiz R3 e R4 mesmo. Tinha R1 e R2 lá, concursados, e tinha R3 e R4 por entrevista, por consulta. Era um programa da Ah, polícia, entendi. entendeu? E Entendi. aí eu fiz R3 e R4. Eu tinha R1, R2, interno, todo mundo regimento. Era R3 e R4. No finalzinho da R4, o programa acabou. Mas eu consegui fazer mais de um ano e meio de cirurgia geral. Quando eu estava entrando nesse R3, eu entrei no Samaritano. Uhum. Eu era plantonista no Samaritano. Eu dava um plantão final de semana, eu dava sapa não atrapalhar a residência e terça-noite, né? E acabei essa residência e depois comecei a trabalhar fora. Quando o doutor Marcos saiu da chefia, eles fizeram uma reunião, eu estava até comentando essa história com meu filho hoje, que o anestesista estava me perguntando quanto tempo eu estava na chefia. Falei que o doutor Marcos saiu da chefia, fez uma reunião
com os outros, até porque coincidentemente eu estava de férias e eu não vi essa reunião como foi, e segundo ele, eles decidiram que eu ia ser o chefe. O meu grupo de colegas, que era um grupo de residentes de Ipanema, que essa semana até eu recebi o CMO da minha companhia agora lá, e ele estava me perguntando, ficou alguém nesse grupo aqui? Eu falei, dos sete, cinco ainda estão aqui. Aí ele achou aquilo fantástico, porque hoje em dia não é comum isso em empresa, né? Pessoas com mais de É. 35 anos, fundadores de um serviço. Eu sou o chefe, tenho duas rotinas, tenho um plantonista e um derivou para a chefia do centro cirúrgico. Então, quer dizer, é uma coisa espetacular. Então, isso foi minha base. Então, isso me permitiu. Essa tua equipe era bem democrática, hein? Você tá de Porque, férias e os caras te escolhem de chefe, hein? pois é, eu acho que foi por isso, né? Vamos escolher quem? Olha, quem está aí? E, aliás, a gente tinha uma brincadeira lá em Ipanema, que a gente, toda sexta-feira, quando acabava o evento, 3 horas, 4 horas da tarde, ia ali para os Jangadeiros, que era do lado ali o bar. E a gente brincava que os nossos chefes cobravam muito que a gente tomasse decisões certas, ficavam falando de decision make, aí a gente apelidou a bebedeira de decision make. Vamos pro decision make lá no Jangadeiro. E aí era o seguinte, quem não for vai ser o assunto da mesa. Aí era a maneira que ia todo mundo. Então acho que eles pegaram essa mania, quem tá aí na reunião, quem não tá, Ricardo, tá ele, que é o chefe, acabou, né? Aí eu falei, bom, 6-1, né? 6-1 mais o chefe, o que que eu vou fazer? Né? Vou dizer que não, né? Meio assustado, né? Tá bom. E esse foi meu stake que me permitiu, né? Isso e outra. Aí eu sempre trabalho com trabalhos paralelos, aulas, cursos. Eu já rodei em alguns lugares, né? Eu trabalhei em alguns hospitais de emergência, de cirurgia, alguns hospitais de rotina de cirurgia, até que eu sedimentei o Gafê. O Gafê é o segundo lugar que eu estou mais tempo na minha vida, né? Primeiro o Samaritano e o Gafê agora estou fazendo 14 anos, né? Então já estou um tempo lá, mas foi o segundo lugar. Mas eu rodei um bocado aí, como você pode ter visto nas coisas. E aí sim, isso me permitiu eu fazer o que eu quisesse no consultório. Por exemplo, eu decidi que não ia ter plano. É um ônus. Ah, eu vou operar menos, como eu operei menos. Pelo menos lá, posso operar no hospital público, mas não operei menos. Sim, mas eu opero aonde eu quero, do jeito que eu quero, eu Uhum. decido se eu vou cobrar ou não do paciente, quanto eu vou cobrar, eu decido que patologista eu vou mandar, a coisa, entendeu? Porque uma coisa que me Uhum. incomodava muito, começa a fazer um negócio, é o seguinte, não, você vai ter que operar no hospital Y. Por quê? Porque é esse só que dá direito. Então, aqui eu chego lá, o hospital Y, condições não tão ideais. A gente vai se acostumando com isso. Só que na hora que a coisa dá errado, ninguém vai dizer, ih, o hospital Y é ruim. Não, o doutor Ricardo operou o paciente no hospital Y. Se ele operou, é porque ele achou que o hospital Y não tinha condição. Então, isso sempre me incomodou muito. Quem vai vir aqui a patologia é o doutor Z. Por quê? Porque ele é que é credenciado para fazer a patologia. Não tem a menor ideia quem é o doutor Z. Ele vai dizer para mim que o doente tem tumor, não tem, a margem está livre, não está livre. Não sei. Isso me incomodou, né? E, e aí eu resolvi bancar e é a mesma coisa. Eu vou ficar aqui, vou pagar o aluguel, vou ter não sei o quê. E nesse ponto eu tive uma ajuda grande do meu sócio, Maurício Vaz, todo o tempo que eu tive dificuldade, se o mês estava mais difícil, outro mês estava mais fácil, ele, pô, vamos lá, ajuda aqui, é um dos caras que eu devo isso, né, no meu consultório. Hoje está mais estável, que eu te falei, depois de um tempo ele começa, né, a gerar, né, a clínica, porque eu também eu fui numa contramão da história, né, quer dizer, a clínica privada, quando eu comecei a trabalhar, do meu chefe, meus mestres, era muito grande, né, e ela foi se desmontando, e eu fui tentando estabelecer isso na contramão da história, né, existia um médico de família, o clínico, que indicava isso, existia uma coisa, e eu fui andando nessa contramão, que é uma coisa ruim, né, porque assim, não dizendo essa quebra, né? Porque é que a gente, outro dia eu falei essa frase até abrindo a sessão Humanidades hoje lá. Eu botei o primeiro quadro, médico-paciente, antigamente era um binômio, médico-paciente, depois virou um trinômio. Né? Hoje é um polinômio, né? Que você já não sabe mais quantos itens tem no meio, né? Médico, plano, paciente, intermediário do plano, não sei o quê. Então, além de perder o contato, e a humanização fica ruim, né? Eu fico longe, eu já não estou bem, né? Você perde uma série de outras coisas, né? Sim. De indicação. Então, até a coisa do que o sujeito vai. Eu ria muito no outro consultório que eu tinha plano, eu sempre tinha curiosidade, o cara batia lá, chegava, bom dia, doutor, bom dia. O senhor me escolheu por quê? Porque ele sabia que ele tinha vindo pelo plano, né? Ele abriu um livro, eu trabalhava em Copacabana, cirurgião geral e próprio, tinha uns 8 só na Avenida Só Copacabana ali, eu era Figueiredo. Eu falei, como é que ele me escolheu? Sei lá, coisa do brasileiro, né? Não, eu trabalho no 393, o seu é no 400, é mais perto do 422, eu vim aqui. Ah, tá ótimo, tudo bem.
Aí, vou fazer meu trabalho de fazer bem para ele voltar a me indicar. Teve um que foi a mais engraçada de todos, que ele chegou, mas eu moro em Nova Iguaçu, trabalhando no centro. Para mim, eu sou, desculpa a curiosidade, moro em Nova Iguaçu, trabalho no centro, eu venho em Copacabana, no consultório, né? Como é que o senhor me escolheu? Ah, eu me inspiro em nome. Eu estou abri aqui, olhei Ricardo, achei um nome bonito, forte. Por exemplo, Vitor. Eu não queria nesse médico aqui. Eu falei assim, desculpe, o Vitor até trabalha comigo, opera comigo, é um excelente médico. Por que você não iria no Vitor? Ele é o último nome da lista, doutor. Mas a lista é ordem alfabética, meu amigo. Só se tiver o Zoroastro, que não vai ter o Vitor, não vai ser o último. Não, no último da lista eu não vou. Então, tem umas coisas assim bizarras, né, cara? Quer dizer, pô, a escolha do médico virou loteria, né, cara? Infelizmente, entendeu? Assim, eu acho que até Esse depois. corte aqui vai ficar antológico. Isso aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, aí onde estamos, né? Mas tudo bem, eu vou atender o meu, de repente ele volta, me indica para alguém, e aí também recebi de convênio, gente, indicação, tinha, tudo bem. Mas aí fui triando, né? Fui triando pelo preço, pela dificuldade do convênio de pagar, porque aí começa aquele negócio, né? O cara também quer resolver quanto vai te pagar, quanto vai te glosar, glosa linear, você vai pagar, não vai. Eu também já fiz de tudo, já trabalhei em subúrbio, a gente trabalhou por necessidade. Outra coisa que aconteceu bizarra aqui no Rio, né? O Brasil tem coisas bizarras, né? E o bizarro do Brasil é o Rio, né? Assim, a bizarrice ao quadrado é sempre no Rio de Janeiro, né? Em tudo, né? Em medicina não escapa disso. Surgiu a videolaparoscopia, maravilha. O que é normal? Os hospitais comparem aparelho, a tecnologia, mesma coisa que se dissesse, não, vamos operar numa maca, eu tivesse que carregar minha maca debaixo do braço, né? Não dá. Não, não, não. Rio de Janeiro ninguém compra videolaparoscópio, os cirurgiões é que tem seu videolaparoscópio. Gente, é uma coisa absurda, né? Mas todo mundo começou a comprar, nós éramos início de carreira, nós fomos fazer o curso em São Paulo, eu e mais dois colegas que operamos juntos, que são dois desse grupo que fundaram o CTI, estamos juntos desde a Aliás, sábado a gente vai fazer desses cinco, vamos fazer um almoço, 40 anos de residência, nós cinco que fundamos lá o CTI, que estamos juntos há 40 anos. E tem um outro que eu estou há mais tempo, Parabéns, que que eu legal. conheci ele no colégio, mas a média ali são 40 anos, entendeu? Então, dois deles, na época, nós operávamos, um ainda opera comigo, mas dois deles a gente operava junto, que é o Vitor, né, que opera comigo, a gente operava junto. O que eu vou fazer, cara? A gente. Aí é aquela história, né? A providência divina sempre vem, né? Eu gosto de falar também os nomes das pessoas que ajudam a gente. Semana estava contando a história, o doutor Vicente Pires, que é um dos donos samaritanos, viu a gente confabulando. E que eu, não, a gente tem que comprar um aparelho, mas não tem dinheiro, não sei o quê. Pô, não é um absurdo, não sei o quê. Como é que vocês ganham dinheiro com isso? Não, tem um aluguel e tem um honorário médico. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou trazer um aparelho para você, vou comprar um aparelho para vocês vão me dar o aluguel enquanto o aparelho for meu, e depois de determinado momento você me paga o aparelho. Vou comprar em dólar, está dolarizado a conta. Vocês têm um ano para me pagar em dólar isso aqui, vamos assinar um contrato, tá aqui o negócio, e vocês me pagam isso. Ele ficou olhando para a cara do outro, só vou fazer isso. Eu quero ajudar vocês são cirurgiões novos, estão começando, vocês operam aqui no hospital, vocês não vão incentivar um dos donos do Pô, que nada. legal. Do nada. Que legal. Entendeu? E comprou. E foi nosso primeiro aparelho. E aí a gente saía, cara, era um negócio inacreditável. A gente operava no subúrbio, em Irajá, não tem nem existe mais no hospital lá. A gente botava o aparelho no carro de um deles, que é o Vitor, que ficava na casa dele, que era o que tinha um apartamento na época, eu tinha me separado, eu morava sozinho, o outro tinha se separado, também morava sozinho, então eu ficava na casa do Vitor. Eu operava até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, enfiava US$ 36.000 dentro do carro, e aí saía para chamar da Caravana da Coragem. Eram 3 carros, você imagina, pela Martin Luther King, passando pelo túnel Noel Rosa, quem estava no Rio de Janeiro sabe o que é isso. Borel, subindo a usina. Segundo um amigo meu, não tinha nem cachorro na rua, quer dizer, o negócio era tão brabo que nem cachorro latia. Né? E o Rio de Janeiro, graças a Deus, hoje não daria mais, mas naquele tempo a gente passava e fazia aquilo lá. Toda segunda-feira, operava 4, 5, metia no carro, cada um operava um, e foi Então, pegando. estão todos vivos, né? Estão todos vivos com a graça de Deus, entendeu? Inclusive, o aparelho estava vivo na casa dele. Até outro dia foram lá, um cara comprou a nossa fonte. Eu tô curioso, não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. Mas Vitor continua sendo Vitor? Ele não mudou, ele não tirou o V do Eu nome falei dele, isso para não, ele, pô. mas ele não quis, não. Se bem que no Bombeiro, o nome dele é Vitor Paulo, ele era conhecido como Paulo Santana, mas ele não mudou, não, continuou como Vitor. Ele riu a beça dessa história. E ele tem uma clínica grande, porque ele já está há muito tempo Essa também. história é muito boa. Essa história, o paciente tem uns negócios assim, da cabeça dele, né, cara, que são bizarras, né? Muito, Você, né? seja até coisas Não, de extrasensoriais. alguma forma a gente tem de alguma forma a gente tem que tentar entender, né? Esse teu ponto
indagar e questionar de onde veio, é uma informação de tanto valor e que tão poucos médicos têm essa É. informação. Na verdade, eu queria ver qual era o contato, para dizer, não, é o livro, não é, ou a referência em Não, tal lugar, para tentar lógico, melhorar minha referência, entendeu? Mas não lógico, consegui, era o lógico, livro, lógico. ali era aquele negócio era aleatório. Eu falei tudo isso porque hoje, sim, eu trabalho com um sócio, que é clínico, é um médico de família, que tem uma clínica grande, atende muita gente, sabe, por ele, porque ele é chamado por ele. Quando é cirúrgico, ele me indica. Então, você consegue ter uma referência de uma discussão mais palpável, entendeu, da coisa lá médica, não é uma coisa meio aleatória, de cara. E hoje a gente está com uma experiência diferente, né? Tá falando de samaritano, né? Eu digo até se alguém tiver que perguntar rápido assim, Ricardo, me diga uma qualidade de sofrer, a resiliência. Mas por que você está falando isso? Todo quarto dono em 10 anos, né, cara? Ainda estou lá no hospital até hoje, pelo menos até a hora que eu saí agora, eu ainda estava lá de tarde. Então, assim, você falou da a Mil, né? Eu fui chefiado por um grupo de médicos, né, durante 86 a 2010, né? Quer dizer, 15 anos, né, por aí, que passou para a Mil, né, que ficou 2 anos, que vendeu para uma empresa americana, né, com a HG, e que vendeu de novo para o Grupo Amil, né? Teoricamente voltou a chamar, quer dizer, vendeu de novo para uma pessoa particular, né, privada, mas que voltou a se chamar Grupo Amil, né? Então, assim, o que Você não passou... pode falar que você está lá dentro, mas isso eu posso falar. Isso só acontece no Brasil. São coisas assim, É no Rio de peculiaridades. Janeiro que é tais características ainda, né? Não Então, dá. Isso daí mas assim, é a eu acho... dificuldade do gringo vir para cá e conseguir entender o modelo de negócio. Não, só um americano quando chegou aqui, cara, a primeira coisa que eu fiquei imaginando ele, né? Na época tinha muita gente já virando PJ, estavam pejotizando aquele negócio, né? Porque aí uma coisa leva a outra, né? Quer dizer, a CLT cobra um imposto caro, o cara tinha que pagar muita parte do imposto. Pelo menos foi que isso que surgiu na época, né? Você que acompanha isso, né? Quer dizer, paga o imposto que tem que pagar mesmo, mas é um negócio que está cobrado e que termina dificultando, né? Ou onerando o reajuste das pessoas. Optou-se então de pejotizar os médicos. Até a gente está falando esses dias de um problema que está acontecendo aí, porque hoje o serviço público ele não permite mais que você seja administrador da sua firma. Porque o Brasil tem umas coisas engraçadas, né? Aparentemente, isso vai ter um controle legal excessivo, né, para não termos problemas, né, de interesses de um administrador que está trabalhando. Bom, whatever. Só que eu falei, tanta gente hoje tem firma, todos os médicos têm firma, e único, fica criando uma dificuldade. Eu, por exemplo, tive que incluir meu filho na firma, sem ele fazer parte de nada, quer dizer, ele tem a firma dele, mas ele está na Sim, minha, sim. fazendo parte como administrador sócio, né, faz as coisas todas, paga os impostos, tem tudo certo, tudo legalizado, mas porque eu e minha mulher trabalhamos no público, não podemos ser, como ele é autônomo totalmente, Sim, fica nisso. sim. Então houve essa pejotização. Aí o americano chegou, olhou aquilo ali, né? Olha, tem 300 PJs trabalhando aqui. Como assim tem 300 firmas trabalhando aqui no hospital, né? Ninguém entendeu nada, né? Nos 23 hospitais da rede, deve ter, sei lá, 300 vezes 23, né, dá, sei lá, 6 mil. Mas o que é isso, gente? O PJ. Não, é porque o não, vamos trazer de volta. Para deixa eu explicar quanto o senhor vai pagar de imposto se eu botar aqui de volta. Meio que ele enlouqueceu, né, cara? Ele deve ter falado que país é esse, né, cara? Que todo mundo aqui, cada um tem que ter uma PJ para trabalhar no hospital. Se você não tiver PJ, você não consegue mais trabalhar. Mas uma coisa que mudou muito, né? Porque esse paciente hoje que tinha aquele médico de família, por alguma razão, ou porque o médico se perdeu, ou porque ficou oneroso para ele, ou porque até, às vezes, o paciente tem uma mentalidade, eu vejo muito isso, eu pago um plano caro, eu quero que o plano me dê tudo que eu possa, entendeu? Então, eu quero exame, internação, método, tudo daquilo, eu não quero pagar mais nada por fora. É o direito dele, tá certo, e o sistema tem que oferecer isso. Mas começou a aparecer esse tipo de paciente, que inicialmente no samaritano era até estranho, né? E o samaritano teve que criar um sistema, inclusive, de retaguarda, né? Da gente atender, né? E hoje eu também participo desse sistema, que é uma coisa nova, que é uma coisa que particularmente eu gosto também, atender urgência cirúrgica. Eu gosto de trauma, já trabalhei muito em trauma, mas o trauma hoje é um negócio cansativo, né? Porque os hospitais são extenuantes, não tem um sistema que você fica lá como um sênior, e tem a gente mais velha trabalhando, tem um certo Uhum. grau de conforto para você trabalhar, né? Eu brinco que eu fui fazendo um downgrade do trauma, né? Fui cada vez piorando a minha situação, né? No sentido de conforto
Eu comecei no Miguel Couto, né? O Miguel Couto tinha quarto de médico, quarto de médico, quarto de acadêmico, era um negócio todo, a cantina lá dentro, era um negócio tudo legal, né? Aí dali eu passei pro Antônio Pedro, né? O Antônio Pedro já tinha que comer fora, né? Era o filé mignon do lado da rua, que eu tinha que jantar, porque não tinha lá dentro do hospital, o quarto era razoável, né? Cheguei na polícia, nada para se comer lá em volta, e pedi comida, tinha um quarto, mas eu tinha que levar roupa de cama, e eu não dormia na emergência, eu me recusava, porque depois eu voltei para a polícia como médico civil. Eu trabalhei um tempo como médico civil na emergência, por um concurso do Estado que eu tinha feito. E acabei, não acabei em Irajá, acabei em Irajá também, né? Porque eu trabalhei em Irajá, como diria a música, né? Mas Não, eu mas acabei. lembrando que pedir comida não era o iFood, né? A gente tá falando isso daí é 86, 88, né? Então era outra realidade de pedir comida, né? Até Vamos 90, 90 e poucos, cara, contextualizar. 90 e pouco já era pizza, né? Que você pedia. E terminei num Andaraí do Umbu, Pizza. 24 horas, que não tinha cama, não tinha travesseiro, não tinha nada, era um negócio assim. O Andaraí ainda tinha um lugar para lá, o Andaraí cicatrizou muito tempo pela ceia dele, né? Era muito famosa, ele tinha uma ceia boa para os médicos. A gente jantava, quando eu era acadêmico, a gente tinha uma ceia lá boa. Depois aquilo foi diluindo, e aí a gente não comia. Então, assim, o suporte à equipe médica, não estou falando só de médico, né? Todo mundo, eu sou profissional de saúde, enfermagem, também tudo, ele foi decaindo com o tempo e eu fui decaindo dos hospitais que eu fui andando, entendeu? Então você começa a trabalhar na emergência e aquilo ficar, o ônus fica, o bônus não supera o ônus, né? Então é difícil. Mas eu gosto muito de urgência, né? E hoje, assim, trabalhar em urgência no Samaritano, assim, é muito bom, porque você tem uma estrutura, né, de diagnóstico, de médico da emergência, que funciona muito bem. Às vezes eu brinco até com os caras assim, e falei, gente, acho que nem se você for lá na Cleveland ou sei lá onde for, você não encontra, porque realmente os americanos têm outro processual, né? A gente chega aqui, às vezes, lá, eles me ligam, em 2 horas já estão com os exames todos, na apendicite, eu ligo, tem sala, em 4 horas vai ter resolvido. Isso Não foi é, crescendo, Ricardo, ou é recente? foi. Isso tem 8 anos já ou mais, e tem Antes, crescido. antes da pandemia, você já, Antes da já pandemia, tinha essa emergência funcionando assim. já. Começou em doentes mesmo sem ser plano amigo, né? Pacientes que chegam lá e dizem assim, não, mas o hospital não me fornece médico, porque até os concorrentes tinham isso, né? Mesmo o cara ia para um hospital concorrente, chegava lá, tinha um cirurgião de sobreaviso, mas então não tinha. Não, não, então não quero operar aqui não, eu tenho que pagar um médico fora para vir aqui, não, eu quero ir para outro, aí transferir para outro hospital. Aí o próprio hospital viu isso, não, vamos criar, e ele foi muito gentil, respeitoso e justo, colocando dentro de um grupo maior que tem lá gente que também está lá para trabalhar nesse. Eu e os colegas que começam no CT, que estão todos cirurgiões, dentro do sistema de sobreaviso. Então, esse é um sistema também que é muito agradável você trabalhar com suporte, né? No centro cirúrgico bom, num hospital que tem laboratório, exame. E Então, isso é. Ricardo, como é que começa toda essa tua jornada? Como é que é a tua estrutura familiar aí de pais e irmãos aí Cara, presentes para irmãos, te muito interessante. constituir como você é hoje? Rapaz, eu sou um sobrevivente aqui, né? Na verdade, eu sou filho de pais mais velhos. E minha mãe, a história que conta, meu pai, ambos do Nordeste. O atavismo se fez agora, né? Porque meu pai era jornalista e agora minha mais nova está indo fazer jornalismo, né? Pulou uma geração. O meu pai veio da Segunda Guerra, um negócio bizarro, né? Meu pai serviu na Segunda Guerra e no final deram um presente para ele. Você tem um dinheiro ou uma passagem? O que você quer? Passagem não, eu meter ele no avião da FAB e mandar, né? Mas tudo bem. Aí eu quero ir para o Rio, eles são de Alagoas, natural de Alagoas, né? Eu quero ir para o Rio porque meu irmão trabalha lá, eu quero arrumar um emprego lá. Aí meu pai, o irmão era advogado, ele começou como jornalista, arrumou os empregos. Ele conta para mim que tinha dia que ele trabalhava em 3 lugares, assim, de manhã, de tarde e de noite. Não sei como é que ele dormia também. Meu pai tem uma história bizarra que ele contava, pai, se perdi a hora, não, eu tinha um despertador, como é que era? Ele dormiu na pensão e o quarto era tão estreito que a porta do quarto quase que dava pro. Só tinha um corredor fino e embaixo era o balcão do. Aí, segundo ele, ele amarrava um barbante no pé e jogava lá embaixo. Aí, quando dava a hora, o cara olhava, puxava o barbante e meu pai acordava, era o despertador do meu pai, entendeu? Essas coisas eu gosto de contar porque a gente não chega aqui à toa, né? Tem que ter alguém ralando para você para. E meu pai trabalhou assim, lutou, trouxe minha mãe para cá. Segundo consta, eles perderam minha mãe perdeu a primeira gestação e já não estava esperando mais ter filhos. Uhum. E quando minha mãe, já com mais de 40 anos, engravidou, não sabia nem que era gestação, porque achou que era alguma coisa, um mioma, porque estava com o útero aumentando, não tinha ultrassom, não tinha exame, não tinha nada.
E quase que foram operar achando que era um mioma, mas aí alguém mais sensato lá resolveu terminar, descobriu que era na gestação. E eu tenho uma história engraçada, porque isso pode contar muito não, que meus adversários, mas tudo na vida tem uma explicação. Tem uns amigos safados, tudo na vida tem uma explicação, né? Coitado. Bom, minha mulher diz que eu sou pig com hipoglicemia. Pig com hipoglicemia ficou assim, né? Bom, tudo bem, tem o outro lado da. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas aí eu tenho uma história que eu cheguei a conhecer o porteiro do prédio onde eu fui morar, porque ele era a cara do Pelé, cara, era impressionante, ali na Rua Pompeia, em Copacabana. Meu tio morava ali, minha mãe morou ali um tempo, quando eu nasci, minha mãe estava lá. E ele ficou 40 anos na portaria, 50 anos. Eu já adolescente ou mais velho, eu encontrava ele. E eu acho que uma vez eu fui visitar meu tio, que estava ali, e falou assim: doutor, o senhor ficou grande, pô, bonito. Olha, vou falar com o senhor. Sua mãe chegou aqui com o senhor no colo, toda feliz. Eu olhei para o senhor, dei um risinho para ela, parabéns, Daniel. E falei assim: não vai vingar, não. Tadinha, ela está tão feliz, tão mirrado, não vai vingar, não. Então, estou te dizendo assim, bom, prematuro, clínica do INAMPS, né? Não sei nem se tinha incubadora, devia ter, né? Se botaram lá. Bom, fato aqui, sobrevivi. Todas as viroses de infância, né? Aquele negócio todo, mas sobrevivi, né? Filho único e tal. Estudei escola pública, que foi o meu orgulho, uma escola muito boa. Na época funcionava muito bem, aprendi muito. Cheguei no Santo Inácio sobrando, os professores achavam que eu era um ET, que eu entrei no ginásio. E eu já tinha dado muita matéria no primário que estava no ginásio, porque aquele ano de admissão que virou, teve uma confusão, eu fiz um ano Aham. a mais de admissão. Cheguei lá, os caras davam aula, eu Mas e por respondia que que você foi para o Santo Inácio? Pois é, olha essa história engraçada. O meu pai, eu passei no Pedro II. O grande mote naquela época do Colégio Público era fazer prova para Pedro II. E eu passei assim, num dos primeiros lugares. E estava certo que eu Pedro II. Meu pai tinha um colega professor do Pedro II, para você ver a história, anos 70, né? Começando, você vê, ele falou assim: Gilberto, você tem condição de botar seu filho no colégio privado? Acho que eu tenho, filho, a gente aperta ali, aperta aqui. Estou achando que o ensino público vai decair aqui, anos 70. Não está funcionando bem, não está legal. Segundo ele, que já trabalhava lá há 30 anos. Quer dizer, a gente sabe que tem coisas boas, não estou depreciando aqui, não. A gente tem muito colégio bom aí, o próprio Lógico, segundo da lógico. Funciona, a aplicação da UERJ, a aplicação da FRJ, mas perto do que eram as escolas municipais que eu vivi, entendeu? Do que eu aprendi, eu brincava com meus filhos, minha filha ficava irritada, porque ela falava assim: você não sabe isso aqui não? Você está no ginásio, Santo Inácio, não aprendeu isso aqui não? Aprendi isso aqui no primário, lá na escola pública. Aí, de novo, até com essa escola pública. Aí era assim. E olha que era regimezinho de 3 horas e meia de colégio, né? Porque não cabia todo mundo na sala, tinha um dia de folga, porque não cabia os alunos todos. Tinha um dia que não funcionava. A gente tinha aula sábado, não tinha quinta, 3 horas e meia o turno e comendo couro. A gente aprendeu. E aí, eles eram muito religiosos. Também não sei porque é Santo Inácio, porque eu morava em Copacabana, podia ter ido para Santo Agostinho. Fiz uma prova de Santo Inácio que eu tomei um susto, porque depois eu me toquei que eu entrei, devia ter umas 5 vagas só, porque aquela troça veio toda a turma do primário, abriram umas vaguinhas que era assim no colégio, depois eu fui ver. E eu entrei eu e um outro colega que está comigo no Samaritano até hoje, por coincidência. Tamo junto, o Carlos. E aí passamos, eu tirei uma nota menor que a do Pedro II, que me assustou muito, como a prova tinha sido difícil, mas porque era uma prova para limitar a vaga, e passei. E aí fui. E para mim, assim, foi um susto, né? Eu estudava no colégio público, assim, né? Que o lanche era. Tinha uma mulher com a barraquinha que comprava amendoim, né? E tinha a merenda do colégio, que eu gostava de comer lá, macarrão com feijão, aquele negócio todo lá. Cheguei no colégio, tocou o sino, falei: o que que é a hora do recreio? Eu falei: ah, é? É. Mas até que hora? No 45, eu falei: 45 minutos de recreio, porque lá a gente tinha 10 minutos na escola pública, tinha que estudar, né? O que que vocês fazem 45 minutos, gente? Dá para comer 3 vezes. Aí o pessoal: não, a gente joga bola, ele joga bola no recreio. Aí eu achei aquilo um absurdo, né? Aquilo era uma perda de tempo, que apavorado lá, e ficava estudando, né? Depois eu fui relaxando, né? Fui jogar basquete, aí entrei, no negócio. Entrei no colégio, o colégio umas 20 vezes a minha escola, né, cara? Eu olhava assim para cima, apavorado, né? Mas fui lá, fui andando, né? Foi aquilo que eu falei. Aí tive a doença da minha mãe, que me gerou todo esse negócio, mas é, o colégio foi um esteio para mim, uma base para mim, assim, que eu devo muito. Tanto que o que eu pude fazer para o colégio para meus filhos foi. E aí eu estava fazendo a conta, né? Porque como eu tive 2 casamentos, quer dizer, 2 filhos do primeiro, um intervalo para casar, um intervalo sem filho, mais 2 filhos. Quando o segundo filho saiu, o terceiro entrou. Então, eu paguei com o Santo Inácio durante 32 anos ininterruptos.
Eu brinquei, além de MD, eu vou botar SJ no meu título do lado, Società IESO, né? Porque eu sou MD, PhD, MBA e Società IESO, porque eu sou quase jesuíta. Eu paguei Santo Inácio, foram 32 anos de colégio, me derrubou. E minha filha ainda passou para O PUC, só seu. faltava para PUC, né? Eu falei, pô, mas ela resolveu para. Eu falei, não, mais Você, 5 anos de jesuíta, mais 4 anos de jesuíta vai ser. Você disse que seus pais eram muito religiosos, Uhum. desde o início, e você começou comentando, da sua religiosidade e estudos hoje em dia. Isso foi ininterrupto, essa presença de Não, Deus na tua vida, não, ou não. algumas. A presença de Deus na minha vida é ininterrupta, porque eu sei disso que o que eu tenho hoje só pode ser por força de Deus e ininterrupto, porque ele é muito bom para mim. Mas, assim, a prática, né, teve muita coisa. Quer dizer, eu comecei assim, inicialmente, lógico que era missa, né, dominical que meu pai me levava, mas quando eu cheguei no colégio, comecei a frequentar a missa, as pessoas começaram a me chamar para algumas coisas, né, de participar. E aí foi não crescendo, assim, talvez esse meu jeito de falar, né, me levaram lá para leitor, comecei a ler, meio coroinha, meio leitor, o sujeito do órgão achou que eu tinha voz boa, me chamou para fazer canto coral, dali eu comecei a estudar música, foi um negócio todo assim, eu cheguei a tocar um pouquinho lá no piano, toquei violão, estudei violão clássico depois, mas não deu tempo de fazer tudo. E aí comecei a participar, entrei no grupo jovem, gostei, quando eu estava na faculdade, eu abri um grupo jovem ainda lá. E fiquei alguns anos como de coordenador. Foi um negócio interessante, porque foi uma experiência de gestão também, sabe? Assim, foi uma das primeiras experiências de gestão que eu tive, foi meu grupo jovem. De inaugurar, de manter, de gerir brigas, discussões, não sei o que e tal. E foi uma experiência muito vívida. Eu tinha um padre que eu considero um dos meus grandes orientadores, Anselmo Morgante, padre Morgante, e já não é vivo, infelizmente, e que me orientou a ver tudo isso. Foi muito bom. Depois, aquela história, casei, fui trabalhar, fui perdendo um pouco a prática. Embora voltei, eu sempre quis levar os meus filhos para ver o que eles vão fazer com o que eu mostrei para eles da igreja, aí é um problema deles. Mas eu achei que eu tinha que fazer meu papel evangelizador. Quando os filhos primeiro nasceram, comecei a levá-los, né? Frequentar, tinha alguma atividade do Santo Inácio e tal, mas foi uma fase que eu fiquei um pouco afastado. Depois vieram os segundos, eu também comecei também a ir à missa, mas sempre senti falta de uma coisa de mais estudo, né? De mais ler. Eu sou uma pessoa que estudo tudo que eu me envolvo, né? Eu fazia esporte, eu estudava fazer basquete, eu estudava sobre basquete. Eu faço arte marcial, eu estudo arte marcial. Eu pratico religião, eu estudo religião. Medicina, eu estudo medicina. Então, eu gosto de ler do que eu estou praticando. Então, eu sentia falta de discutir, de ler, de falar e tal. E isso eu fui cavando aos poucos, né? Entrei num grupo de pais inacianos que conversavam, fiquei um bom tempo, saí por algumas questões. Cheguei a fazer encontro de casal com minha mulher, mas fiquei 2 anos, fiquei num grupo lá, mas também não. Mas mais recentemente isso se acentuou muito, né? Assim, uma coisa vai levando a outra, né? De convites, né? Até o Henrique Cal tem que falar um bom para ele, porque ele foi um dos que me propiciou. Primeiro ele me convidou para a reunião Ah, que legal. de uma comunidade, assim, outra que se chama. Se juntou duas coisas que eu queria muito estudar, que é filosofia e teologia também, né? E esse grupo tem duas linhas. Ele tem um filósofo que dá aulas online, dentro de um curso que eu participo de um curso. Eles fazem parte de uma comunidade que chama Em Busca da Verdade, que é uma comunidade muito interessante. É uma comunidade que ela está buscando, ela está tentando resgatar a educação mais formal, quer dizer, que você tinha, né? Que era uma educação que você fazia atividade física, que você estudava as coisas clássicas, que você entendia a história do que está acontecendo. Então, é um grupo de estudos que tem uma literatura pesada que eles fazem para a gente, tem aulas quinzenais, tem encontros. Esse grupo é muito forte em São Paulo. Eles fizeram algumas coisas presenciais no Rio, mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, não vingou, está sendo online. Mas o grupo está crescendo tanto que eles hoje, essa semana, os mentores desse grupo estão até nos Estados Unidos fazendo algumas palestras. E está interessante, porque eles dão muitos estudos filosóficos. É um grupo que tem uma vertente religiosa, católica, bem baseada. Então, isso está me servindo muito de estudo junto com a filosofia, né? E até o Henrique também me chamou ontem para conhecer lá o Dom Bosco, eu não conhecia o centro, né? Para fazer umas reuniões de recolhimento e tal também. Então, ontem eu tive uma lá, foi muito bom também. Então, eu tenho procurado. E aí, logicamente, a prática vai trazendo a outra, né? Eu comecei dentro de mim mesmo a procurar. Os jesuítas têm muita atividade, né?
ter exercícios espirituais. O Santo Inácio deixou muita coisa pronta, né? Então eu comecei a frequentar algumas coisas, porque eu sempre fui muito esse negócio de ler, eu sempre fiquei procurando paróquias em que a homilia era melhor, porque eu não ficava muito satisfeito com a homilia do padre, já que é muito vago, né? E terminei encontrando uma agora, mas eu frequento o Santo Inácio algumas datas precoces, porque eles têm o Tríodo Pascal, tem uns negócios muito fortes lá dentro do Colégio Santo Inácio. E estou tentando ver data para exercício lá do Santo Inácio, tem uma casa na Gávea que faz exercícios ginacianos. Então, tenho procurado me fortalecer disso. Então, acho que tive uma prática forte, acho que decaí um tempo por diversas razões, seja lá o tempo, ou falta de oportunidade de encontrar um espaço que eu pudesse me encontrar nisso, e agora acho que estou voltando a toda a prova, todo vapor para isso aí. Pô, maravilhoso, né? Amém. Vou aproveitar teu gancho aqui para fazer também um elogio público aqui a nosso amigo Henrique Cal, que Isso. há alguns dias, ou algumas semanas atrás, me mandou umas mensagens aí, me direcionando com orientação religiosa e espiritual, e é uma pessoa que diferenciada, né? Que faz o bem e vem aí congregando muitas pessoas. Não, e é um negócio assim espontâneo, cara, porque eu conheci ele de vista, né? É. Aí foi um negócio ele veio falar comigo de humanidades. Falou assim: olha, gostei muito da sessão de humanidade, batendo papo. Aí daqui a pouco ele falou assim: por acaso sua esposa fez a sala de parto de uma das minhas filhas? Eu falei: ah, caramba, cara e tal. Aí começou a bater papo. Aí engraçado que a primeira reunião que ele me chamou foi essa do Em Busca da Verdade, que ele terminou não ficando, porque acho que ele tem muita coisa também. E eu gostei tanto que fiquei. Aí depois ele me chamou para uma que eu não pude ir lá, onde você estava, e depois eu fui naquela lá, da gestão. E aí ele começou a me mandar coisa. Ele viu que tinha um fundamento religioso também, me mandou a coisa da Dom Bosco, eu gostei muito da cara. Ele viu que eu conhecia, né? Que eu cheguei lá e falei: ah, isso aqui, você é Maria Escrivá? Ele falou: ah, você conhece? Eu falei: conheço pouco, mas sei alguma coisa dele, do santo, né? Da santificação, das homilias. Então era legal. Aí ele viu que eu estava vendo a coisa e começou a me chamar, né? Então, assim, assim, não tem a menor dúvida que é uma pessoa do bem, que faz o bem. Para mim, está me fazendo um bem muito bom, já que me levou É, mesmo. muito legal. Idem, idem. Para mim também. Acho que é como, É, como você vem aí na nossa conversa toda, citando as pessoas que fizeram diferença na tua eu vida. acho que Isso eu acho que tem um já que a gente está valor falando de um inestimável. caminho, tem que falar de quem semeou, de quem te ajudou, né? Tem quem te deu a mão nesse caminho, né? Com Quem certeza. Com certeza. Não, não, carregou na hora coberto, que você 100% de razão. tropeçou. Eu tava tocando nesse ponto da religiosidade, da espiritualidade, né, que você falou que começou com teus pais, porque muitos desses episódios e dessas jornadas aí que eu venho colocando, eu sinto que muitas vezes, pela profissão, pela medicina e pela questão da perda, né, dos pacientes e de certa forma, a gente vê isso como uma derrota e muitas vezes algumas injustiças dentro do padrão de mundo que a gente vive. Os médicos muitas vezes se afastam um pouco da presença de Deus e da presença de um. Aí vamos deixar na espiritualidade de cada um, né? De uma forma mais laica. E aí, por isso que eu estava tentando te perguntar como é que tinha sido tua jornada em termos de Porque às indas e vezes é só, vindas. a questão é da espiritualidade, não é nem a religiosidade, cada um vai se expressar, Sim, né? sim, Tentar sim, encontrar sim, o sim, seu sim. caminho, né? Mas sem dúvida nós somos seres, né? Que não somos só isso aqui, né? Corpo, alma. Então a gente precisa trabalhar isso de alguma maneira, né? Uma alma e o espírito tem que ser trabalhados, né? Principalmente nós, que você falou, trabalhamos muito com. Assim, Deus me ajuda, mas Deus também. Brincadeira e castiga, né? Mas ele me dá o sabão quando tem que dar. Porque eu brinquei quando, ah, em 2019, falei assim: nossa, tem que focar em cirurgia, esse negócio de terapia intensiva, eu já trabalhei tanto, acho que já vi de tudo em terapia intensiva. Não tem mais nada para ver, não. Apareceu o Covid. Ele falou: é? Você acha isso? Então tá. E eu vi minha mulher dizer para mim, falou assim: estou aqui com você há 25 anos, nunca vi você trabalhar tanto na sua vida, nesses 2 anos. Porque eu tive que gerir a unidade, né? A minha unidade ficou uma unidade Covid. E ela passou de um dia de 13, 14 leitos para 70, né? E geri tudo, né? Insumo, contratação. Eu que sou todo metódico para contratar o médico, eu conheci o cara, trabalhava um mês, tinha que ver
quase que eu escutar o cara para ele trabalhar comigo, tinha que contratar gente correndo, gente saía, tinha que botar no lugar, respirador, em suma, acordava contando os respiradores do hospital, oxigênio, assim, foi. E aí eu falei, cara, eu acho que eu não enlouqueci por causa das coisas que, assim, atividade física eu tive que parar, né, praticamente, eu só fazer uma coisa em casa, fazer um alongamento de hora. Então foi um pouco de meditação que eu faço também, e oração, porque para crer que aquilo ali ia passar e que a gente podia contribuir. Foi, assim, medo, né? Você ia trabalhar com medo, né? Medo de. Não era nem medo só de eu pegar, era medo de eu pegar e trazer para casa, né? Porque você. Então era pior, né? Dois filhos aqui. Então você fica naquela de. E a gente viu colegas, né? Perdemos colegas no caminho. Vi colegas ficarem Sim, graves, sim. saírem, e vi colegas ficarem. Então aquilo a gente. É o que você falou, Sempre assim, conseguiu manter a fé, Ricardo, dentro desse momento de crise da Covid, ou em sim. algum momento você falou, putz, isso aqui não vai dar certo? Não, eu acho que a fé que me manteve, porque todo dia eu falava, não, isso vai passar. A gente tem na história, né? A história mostra, né? Grandes pragas, grandes adversidades, né? E faz parte do plano de Deus, né? É o livre-arbítrio, né, da humanidade, fazer as coisas e ter essas diversidades, e, no mesmo momento, quem acredita, quem está junto, tem que estar ali rezando, né? Crendo que o dia vai vir melhor, né? Que vai melhorar, que vai passar, como passou, né? E que nesse período. E aí eu falava outra coisa, aquela frase do inglês tem That's what we're made for, né? Eu fui feito para isso, né? Para que eu estudei tanto tempo? Para tratar de doente. Do que eu gosto? Doente grave. O que eu estou vendo aqui? Doente grave. Então vamos lá. Pô, não foi isso que eu pedi? É lógico que tinha um risco, né? Tinha risco de contágio, tinha risco de ficar doente. Mas não foi isso que eu gostava de fazer, não foi para isso que eu vim para a CTI. E, por um certo lado, tinha momentos que eu me considerava abençoado. Eu via as pessoas em casa enlouquecendo, sem ter o que fazer. Eu ficava preocupado com meus filhos, cara. Meu filho estava no terceiro ano. O vestibular dele foi online, um negócio louco, pô. Perdeu as festas, perdeu a formatura. E com medo dele, sabe, pirar como muitos adolescentes piraram. Graças a Deus, não. Então, assim, por um outro lado, eu e minha mulher tínhamos uma benção. A gente saía todo dia para trabalhar e conseguia ajudar outras pessoas. Sabe? Foi uma benção isso, com risco. Mas a medicina de risco, é porque eu sabia, né? Às vezes eu estou operando uma pessoa que tem lá hepatite, eu estou lá, me corto, posso, quer dizer, é um risco também, né? A gente tem riscos aí a época eu tive no Gafre, você foi no Gafre também, sabe que o Gafre teve um auge de AIDS, né? De HIV, no próprio Uhum. hospital tinha. Então eu operei muitos pacientes com AIDS. Era um risco, ele tinha que se operar. Alguém tem que operar aí, né? Então, alguém tinha que tratar os doentes de Covid, não tinha. Até teve um fato que a empresa, né, muito preocupada, a empresa americana, a Sheed, na época a americana Sheed, ela deu uma ordem que queria que os médicos que tivessem acima de 50, né, uma coisa assim, se afastassem do front. E eu deixei em aberto, dois deles quiseram se afastar e o chefe deixou em aberto, o diretor que disse que eu podia me afastar, eu falei que absolutamente, né? Eu não podia sair naquela hora que eu não podia sair do meu cargo de liderança, né? Porque as pessoas que estavam ali tinham que ter alguém de exemplo, né? Então eu deixei à vontade, os que precisaram eu arrumei. E foi importante também porque eles viraram intermediários nas notícias, que os parentes não entravam, então a gente montou um centro de informações com médicos, estavam um pouco mais afastados no hospital, mas não estavam no combate direto, então eles ficavam lá vendo os prontuários, arrumando as coisas e conversando com as famílias. É um centro de informações que a gente montou, foi um negócio legal. Parte deles foram trabalhar na catalogação de dados, foi daí que surgiu, você brincou de trabalho, eu fiz muitos trabalhos, é baseado que eu montei uma coorte de trabalhos, pude estudar muito isso aí, junto com outro colega que me ajudou muito nos trabalhos lá, o Roberto. Então, mas é isso, assim, difícil, mas foi para isso que eu estudei, né? Então, eu olho para trás hoje, graças a Deus, posso ver que passou, sinto falta dos que foram, né? O próprio Ricardo Cruz, né? Foi um dos que deixou. Mas fico feliz de eu ter podido ajudar centenas de pacientes que passaram lá pelo hospital e hoje estão por aí de novo trabalhando, sem sequela, eu acho que a gente pode ajudar, né? Assim, foi E me fala outra coisa, o samaritano é teu filho mais velho, cara? Foi o primeiro aí dessas paixões aí
a entrar na tua É. vida, né? É E se tua eu filha que sou é mais filho velha? dele, eu sou filho dele, ou ele é meu filho, né? Um siamês, né? Nós somos O siameses, que né? que o que que é o Hospital Samaritano de Botafogo para você e como é que você vê a representatividade e o significado que ele tem pro Carioca e pro Rio de Janeiro? O Samuel Botafogo, para mim, é tudo, né? Quer dizer, ele é minha casa, ele é minha família, ele é minha escola, né? Ele é meu afeto, né? Meu carinho, né? Uma coisa afetiva. Ele é onde eu creio, tenho meus amigos, né? É tudo, né? Que eu brinquei, ele ia ser mesmo, porque ele me fez crescer e eu também o fiz crescer. Então é uma simbiose boa, né? Samaritano para o Rio de Janeiro é um marco, né? Ele foi um hospital onde praticamente não existiam hospitais privados de padrão, estavam começando, a São Vicente da Gávea tinha um nome na época, internava para os artistas e tal. E um grupo de médicos saiu do Silvestre e resolveu ir para o Samaritano com o intuito de vamos fazer uma medicina de qualidade, porque nós ganhamos dinheiro duas vezes. Nós vamos ganhar dinheiro internando os pacientes, nós somos sócios, e vamos trazer os nossos pacientes para cá, vamos ganhar dinheiro com eles, que são pacientes privados, e assim fizeram. E assim fizeram. E investiram tudo, né? E o Samaritano foi e é um grande nome, né, dessa escola do Rio de Janeiro. Alguns concorrentes apareceram, sumiram, outros apareceram e ficaram. A gente hoje tem uma concorrência que é muito bom para o Rio, tem outros hospitais de alto padrão, né? O Rio tem que ter uma medicina, como tem em São Paulo, vários hospitais de alto padrão. E, e eu acho que ele representa, na verdade, uma fonte de atendimento diferenciado no sentido da experiência, do cuidado, desse grupo diferenciado. A gente não é só o CTI, né? A gente tem emergências, cardiointensivas, enfermagem, a própria administração, pessoas muito experientes que têm o DNA desse samaritano antigo que foi feito para o cliente e para o médico assistente, né? Voltado para o cliente e para o médico assistente, e que não perderam isso. Então, eu acho que tem dificuldades hoje, até pelos processos, os processos ficaram mais difíceis, né? A gente tem, logicamente, por questões necessárias, muitas outras coisas para manter a segurança do paciente, não se preocupava com isso. Hoje a segurança do paciente está melhor, mas a gente paga um ônus no sentido de processos, burocracia, uma série de coisas, isso dificulta. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem, mas ele é um lugar onde eu quero estar, né? Onde eu gosto de estar, aonde eu já estive internado, então fui paciente, sinto isso, senti isso onde já teve gente da minha família internada, né? E a gente sentiu isso. E é um lugar onde eu acho que é onde representa a minha vida, né? Essa grande parte da minha vida. Eu ia te perguntar isso. Você sente tranquilidade de ter seus entes queridos internados e tratados no Hospital Samaritano? Não há dúvida. Em primeiro lugar, para onde eles vão. Minha mulher já internou lá, praticamente todos internaram lá, seja por exame só. Minha mulher já foi operada lá, meus filhos já foram Uhum. endoscopados, pequenas cirurgias. Eu já tive internado lá, tanto problema no joelho, como tive uma paralisia facial, que eu tive que terminar fazendo uma medicação Uhum. intravenosa. Então, assim, é o lugar onde eu quero estar e onde eu recomendo meus pacientes, né? Um consultório onde se opera. Por quê? Porque eu estou lá, é mais fácil, porque eu acho que é melhor para vocês. E eu tenho E cuidado. vocês. Fala, Não, mas eu fala. tenho cuidado quando sai, eu pergunto, o paciente vai ao meu consultório, né? Eu tenho um lado dúvida. Primeiro eu pergunto, foi tudo bem? Se eu tenho uma dúvida, se o senhor gostou do meu atendimento, se minha equipe foi tudo bem. Depois eu pergunto no hospital, como foi? Porque eu tenho um interesse, né? Se ele me disser que alguma coisa não foi ruim, não foi boa, eu vou levar isso para o hospital, entendeu? Eu quero que isso melhore. Uhum. Primeiro, porque eu estou lá há muito tempo, né? E eu quero que isso funcione. E segundo, porque eu acho que só pode melhorar dessa maneira, né? Com feedback, né? Dando retorno, né? Eu te falei que eu gravei com a Quadrate e falar bem de vocês, de equipe médica do Samaritano, é meio chover no molhado, então não acho que é o ponto. Mas uma coisa que ela levantou de uma forma muito forte, e eu não sabia isso como informação, é o poderio que vocês têm de equipe multidisciplinar, né?
sim. como tem gente boa trabalhando no entorno de vocês, né? Para que aquilo ali funcione como uma orquestra mesmo. Sim, sim. E a gente tem essa experiência do CTI, né? Eu faço um round diário, de domingo a domingo, multidisciplinar, né? Todo dia às 11 horas pontualmente. Demorou um tempo. Brasileiro para criar hábito é difícil, né? Você Teu sabe. round é multidisciplinar? É, um round Pô, disciplinar. legal. O round tem psicóloga, farmacêutica, fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista do MTM, né? Que faz a extrapiral, nutricionista normal, já falei fisio, né? Fono e o laboratório. Vai um round para discutir os exames, os erros, tá? E os médicos, né? A gente faz um round todo dia, 11 horas, pontualmente. Ele já sabe que eu vou chegando, nego olha para mim e já vai saindo, né? Porque eu não preciso nem falar. Porque tem aquele negócio do brasileiro, né? 1 para as 11, e eu tenho que ir ao banheiro, eu já começo, falei, vou trancar o banheiro 5 para as 11, ninguém entra mais, pô. Não é possível aqui, pô. Vai ao banheiro antes, né? A gente ficou rindo lá. Porque a gente, brasileiro, é difícil fazer hábito, né? Então você tem que botar, foram anos botando o ralo, e nego tentando marcar reunião nesse horário. Falei, eu vou na reunião, deixa os planos, deixa a rotina aqui, deixa alguém aqui, porque o pessoal esquecia. Agora o pessoal fala, não marca 11 horas não, senão o Ricardo vai perturbar a gente lá, não sei o quê. Aí já. E é multidisciplinar, porque você tem que ouvir a psicóloga, e o paciente, aí a coisa da organização, né? O paciente é o todo, né? Assim, eu comecei ali, eram nós enfermeiros. A enfermeira fazia físio, né? A enfermeira que dava comida, coitada. A enfermeira é um grande baluarte né, de suporte à saúde, Sim, sim, sim. né, e a nós também. Então, era nós. E as coisas foram melhorando, né? Quer dizer, começou, eu vi nascer a físio, eu vi nascer a fono, vi nascer a farmácia lá, vi nascer a psicologia, né? A gente sempre foi um dos enfáticos defensores disso, que há muitos anos eu frequento. Uma das coisas que eu fiz quando assumi a gestão foi começar a frequentar outros CTIs, outros congressos, outros locais da gestão e ver os bons exemplos que tinha. Então, sempre briguei para isso. Temos que ter round multidisciplinar, temos que trazer mais especialistas para cá, temos que discutir. E hoje a gente conseguiu. É um orgulho que eu tenho lá. 11 horas está lá sagradamente, sacralmente, discutindo, as pessoas discutindo. E ali eu acho que é um dos momentos Você top da. deve ter muito desafeto por essas 11 horas, hein, Ricardo? Meu Deus do céu! Acho que agora melhorou. Acho que eles entenderam já. Mas Desistiram, né? acho que eles entenderam já da importância do round. Mas assim, no início era fogo, né? Porque o pessoal não entendia. Ah, esqueci que tem round. Ah, esqueceu. Deixa que eu vou na reunião, pô, deixa rotina lá, não perturba minha rotina, não. Eu faço menos falta no round, deixa eles discutirem lá. Às vezes eu me meto, né? Hoje eu entrei na discussão, tem 2 doentes cirúrgicos mais graves, então eu quis discutir lá, participar, liguei para o médico de um, o outro é um conhecido meu, conversei com o cirurgião do outro. Às vezes, quando eu meto o bedelho no roda, às vezes vejo que o negócio está muito rodando, né? Tá lá, mas o que é, gente? Eu decidir isso daqui, vamos embora. Então, se não tiver médico assistente, é que discutir com o médico assistente. O Samaritano sempre se primou por discutir o médico assistente ser um dos clientes dele, principais. Então, vamos discutir com o médico assistente. Agora, é o doente da casa, como a gente chama, quer dizer, que chegou sem médico, nós é que somos a equipe médica, nós vamos decidir, lógico, junto com a família. Tudo. E por que que você buscou o MBA antes do mestrado e do doutorado aí, se você já tinha Não, esse caminho aí? não foi, assim, não foi antes, não. Quer dizer, o que aconteceu? Eu gosto de estudar, tem um estigma professoral, meu pai era professor, né? Eu comecei, na verdade, procurando mestrado desde o início. E inicialmente não consegui ir na UF e fiz ao Fundão, e a outra que eu devo também, eu sou da Aham. UNI. E o Fundão tem aquelas histórias de que ninguém aceita ninguém de fora. Eu cheguei lá como outsider, né? Não tinha nada do Fundão. E fui aprovado em terceiro lugar, sabe? Com 2 professores do Fundão na minha frente, só no mestrado. Muito bem recebido, bem acolhido, fiz o mestrado. O que que aconteceu? Foi uma coincidência. Eu estava num congresso do Instituto Câncer, quando abre uma página assim de propaganda, primeiro MBA em saúde no Rio de Janeiro, também no Brasil, não sei, COPEAD. Eu achei aqui um espetáculo, né? COPEAD, que é um centro de excelência, primeira turma, MBA em saúde. Você vai pegar Você tudo que fez a tem. primeira turma do Copiage? Isso. Que legal, cara! Não É, sabia disso, não. foi a primeira turma. De saúde, né? Aí eu cheguei no hospital, Aham. aí eu fui ver que um dos patrocinadores era o Dr. Marcos Moraes, que era esse chefe que nos levou para o Samaritano, que me nomeou como chefe, que era dono do hospital. Ele estava como um dos promotores, porque era o Instituto do Câncer, ele era presidente, ele gostava da administração. E aí eu tomei coragem, que uma das coisas que eu não sei fazer na vida é pedir. Para mim, eu peço, pô, você me pediu uma coisa, pede para mim, eu peço. Para mim, eu não sei pedir. Eu tenho dificuldade danada. E aí eu fui lá, todo sem gente, falei, pô, doutor Marcos,
esse MBA é bom pra caramba, né? Eu tenho um carro de gestão aqui. Vocês podiam dar uma ajuda, né? Ele é caro, né? Sei lá, metade aí, metade para mim, metade. O doutor Marcos é muito engraçado, né? Falando assim, tá bom. Aí saía, aí foi para a reunião de diretoria, voltou, resolvemos, vão três para lá. Você, o administrador e o economista lá do hospital, das finanças, estão na turma. Vamos pagar integral. Só tem um detalhe, assina um documento aqui. Eu falei, o que, que é? Você não pede demissão aqui em 7 anos, senão tem que devolver o dinheiro. Eu falei, é justo. Em compensação, eu sei que vocês vão me mandar embora em 7 anos, né? Que vai ser um prejuízo, mas ganhei mais 7 anos de vida. Aí ele ficou rindo, eu falei, bom. E aí eu fui da primeira turma, que foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui estudar coisa que eu nunca tinha estudado na minha vida, né? Matemática financeira, antropologia, não sei o quê. Conhecer outras pessoas, né? Fiz um network, a gente fez uma associação de ex-alunos, eu cheguei a frequentar um tempo lá, né? E aí quase que eu me ferrei, porque eu tinha acabado o mestrado, faltava defender a tese estava levantada os dados, faltava escrever. E eu tinha um ano para escrever. Só que o MBA, ele suga você, com a quantidade de matéria do COPEAD, eles fizeram um negócio interessante no primeiro dia, eles fizeram uma reunião com a gente de um lado e com os cônjuges do outro. A Uhum. Carmen era até minha namorada, que a gente casou no meio do MBA lá. E a reunião com os cônjuges, para as pessoas conhecerem, falaram, eu vou dizer, olha só, tenham paciência com eles, porque nós vamos sugá-los. Vai ser 300, 400 páginas de literatura semanal para eles, para trazer as coisas, preparar trabalho junto, não sei o que. Então, tipo, avisou a família. Né? E eu parei esse ano praticamente na medicina. Eu fiquei estudando aquilo ali. Quando eu voltei, a gente ainda fez uma extensão, depois eles ofereceram uma extensão no Johns Hopkins, de uma semana. Aí eu aproveitei para passear, fui, fiz a extensão no Johns Hopkins com algumas pessoas da turma, passei também. Aí quando eu volto, estava faltando 2 meses, um mês para eu defender o meu mestrado sem a tese escrita. Aí eu fui desesperado lá no fundão, porra, pede dali, pede daqui, pede não sei o quê, desesperado. O cara me deu 4 meses, assim. Tanto que eu cheguei para a mulher e falei assim, posso marcar dia 30 de dezembro? A mulher olhou para minha cara, a secretaria, e falou, o quê? Que era o último ano. É tenso, tá maluco? Eu consegui chorar 28 de dezembro, que era na quinta-feira, marquei a minha defesa de tese, escrevi aquilo em 3 meses. Beleza, respirei e falei, bom, vamos dar um descanso nisso aí, né? Aí depois de um tempo eu resolvi, né, fazer doutorado, né? Porque também é aquela coisa parece que eu estava adivinhando, né? Que eu ia depois para a faculdade, né? Até eu terminei começando, eu dei aula um ano em Vassouras, convite do falecido Guaris, que morreu também no Covid, não deu muito certo. Fiquei 10 anos na Estácio, desde a primeira turma, mas aí outras coisas também me desestimularam lá na Estácio, porque eu era contratado da Estácio para trabalhar nos servidores, a minha situação federal tinha pedido demissão no Andaraí, depois de tanto bullying, né, no Andaraí. E aí eu queria alguma coisa de carreira quando apareceu o concurso do Gafre, então eu resolvi ir para o Gafre. Mas eu já estava no doutorado, né? E a única coisa do doutorado é que, como trabalho experimental, o laboratório de cirurgia estava fechado. E eu resolvi fazer uma tese complicada, né, para variar, né? Eu gosto de trauma, comecei a estudar hipertensão intraabdominal, quis fazer um modelo experimental de hipertensão intraabdominal, comecei a procurar um laboratório que viabilizasse, só tinha na fisiologia. Aí eu fui parar no laboratório de investigação pulmonar da Patrícia Rô, que é um dos laboratórios mais sérios que tem no país. Ela toca 40, 45 trabalhos simultâneos, né? Mas, como diz o marido dela, uma vez olhando para mim e rindo, falou assim, a alemã tá dando couro você, né? Ele rindo para mim, o Rodolfo Rocco lá, eu falei, comi o pão que o diabo amassou, né? Mas saí inteiro. E aí fiz meu doutorado, né? Aí em cirurgia, os dois, né? Os dois são em cirurgia. Mas eu fiz esse MBA no meio, que foi muito bom para mim, me ajudou muito a estudar gestão. E aí, depois, quando eu estava no gabinete do Gafre, caiu do colo, porque a IBSEA, um dos motes dele é formar gestores. Então, eles têm um curso de formação na Aham. Dom Cabral, que é o história. E o Gafre nem era da IBSEA, mas estava sobrando vaga, ofereceram para o diretor. O diretor já estava aposentando, não queria. Falou, você quer ir? Falei, tá perguntando se macaco é banana? Aí eu falei, pô, vou. Aí fiz outro curso de gestão na Dom Cabral, que foi muito bom também, porque era uma coisa diferente, era prova-based learning, era outro tipo de estudo, né? De você estudar. Foi muito bom também. E aí foi bem interessante. Você tem aquela teoria do teu dia um pouco maior do que o dos outros, né? Essa eu não conhecia, não. Alguém pergunta isso pra mim, gente, como é que você consegue? Eu falei, eu durmo pouco, né? Aí fico com a bexiga cheia, minha próstata boa, vou pouco ao banheiro, né? Então, como fazendo as coisas tudo junto, estudando, mas. E olha aqui, do teu segundo livro aqui de indicação que você colocou, fala um pouquinho aqui do Século dos Cirurgiões. Nunca li também, já fiquei Cara, é curioso, um já dei já espetáculo. uma, Um espetáculo. O sexo já dei cirurgião, uma procurada. ele versa o seguinte.
A gente teve alguns anos de modificar até o brinco, que agora vai ter que escrever um outro sobre esse século aqui também, que foi uma mudança, né, de cirurgia. O século dos cirurgiões foi escrito por, chamado até, você vê que o nome dele é engraçado, é nórdico, é Jürgen Thornwall. Ele é médico, mas ele foi neto de um médico historiador, que era um cara que tinha dinheiro, não praticava, e o cara viajava vendo novidades. E viveu na época da transição, final do século XIX, do século XX, quando surgiu a anestesia e a descoberta de como controlar a infecção. Então ele narra de uma maneira muito crítica, assim, como era a cirurgia antes. Aquele Uhum. negócio, vamos operar um tumor de língua. Quanto precisa? 5 pessoas. Por quê? 4 para segurar o cara e um para cortar. E daí saiu a história porque o cirurgião tinha que ser rápido. Porque tinha que parar de sangrar e não ter dor, né? Então o cirurgião rápido era por causa disso. Hoje, uma coisa de cirurgião operar correndo, por exemplo, porque não doía. Então era um transtorno. E aí, quando foi começando a história lá do dentista, bom, Massachusetts, as primeiras anestesias, como é que foi, ele vai mostrando isso. E um espetáculo. E a segunda coisa, eu me lembrei muito, é o ponto principal de Semmelweis. Semmelweis foi um médico que trabalhava. Eu fui lá no hospital, até não existe mais, eu contei na Áustria. Aquele negócio engraçado. Eu estava em Viena, a gente fez um grupo de brasileiros, pagou um carro para conhecer alguma coisa. Aí o cara assim, eu quero conhecer o Danúbio, eu quero conhecer isso aqui. Eu falei, eu queria ir no hospital do Semmelweis. Aí o motorista olhou para minha cara e disse que o maluco tá. Ah, e o Museu de Freud. Aí eu falei, cara, aí o cara olhou e disse, não, pô, tudo bem, eu consegui ir, né? Eu estudei, fui para o Danúbio também, mas tudo bem. Agora até eu encontrei eu apresentei um trabalho no Congresso há 2 anos europeu e o moderador foi um austríaco. E ele me falou que não tem mais esse hospital. Eu tirei uma foto lá na porta do pavilhão de mulheres, onde trabalhava o Semmelweis. Ele trabalhava no pavilhão de mulheres, e ele notava que as mulheres morriam da tal da febre puerperal, que ninguém sabia o que era. Era infecção. E aí ele começou aquela história do observador, né, do cientista. As mulheres que o parto são feitas por parteiras morrem menos do que as que o parto são feitas por médicos. Por quê? Aí começa, troca a enfermaria, é o ar da enfermaria, aquele negócio, né? Troca a enfermaria, não mudou. Troca, não sei o que, não mudou. Aí ele ficava parado olhando. Ele começou a ver que as parteiras vinham de casa, faziam os partos cheirosinhos, de banho tomado, roupinha limpa, e faziam o parto. O médico saiu lá no anatômio, com aquele jalé, aquele casaco daquele do século XIX até o joelho marrom, fazia assim, né? Limpando a mão de sangue do anatômio e fazia o parto. Pô, tem alguma coisa errada. Vamos lavar a mão. Quase mataram o cara, né? Ele ficava na porta do centro cirúrgico, cercando a galera, uma bacia para lavar a mão, e aí começou a melhorar. Semmelweis depois voltou, ele era húngaro, né? Ele voltou para a Hungria e a história conta que ele morreu louco. Quer dizer, eu acho que da tentativa de convencer o médico a lavar a mão, como todo mundo até hoje tem dificuldade, né? Você vai olhar os índices de adesão, muitas vezes o médico é menor, né? O médico se acha estéreo, sei lá qual é o problema. E dizem que quanto mais titular. Não é essa brincadeira, não. Você pode, não sei se você falou com o Zé Maria, mas a Perinatal tem um trabalho que eles botaram um residente observando quem lavava a mão quando entrava na unidade, quem não lavava a mão quando saía, sei lá, e o cara titulou. E a pior adesão era dos médicos. A gente tem no hospital lá, a gente tem uma propaganda, tem um grupo chamado Salva Vidas, que são vários personagens que a gente não sabe quem são, só a infecção hospitalar conhece. E eles ficam observando. E o mote não é nem lavar a mão, é passar álcool gel. E todo mês tem estatística dos profissionais e dos serviços. E a briga nossa é a adesão deles, cara. Assim, lógico que a nossa adesão é muito alta. Mas assim, você consegue muito mais 100% do FIA do que às vezes, do médico. Fica 95%, aí você vai. Então, o Semmelweis morreu louco, provavelmente por causa disso. Então, esse livro é delicioso de ler, porque ele conta exatamente esses dois grandes pilares de mudança na medicina. E a partir daí, e ainda entra mais um pouquinho, falando da luva cirúrgica, como é que começou. Quer dizer, ele permitiu que se operasse. As pessoas morriam de apendicite, morriam de preparar, morriam de pancreas, sei lá o quê, porque não podia operar. Não tinha anestesia e morriam de infecção. Então, e eu quero sugerir um terceiro, não sei se Não. eu botei aí, Quê? lembra, lista. Eu queria sugerir um terceiro livro, que eu gosto. Por favor. Aqui em inglês, porque a tradução da letra é feia. O português chamou físico, mas não é o físico. Em inglês é The Physician, que é o médico. Na Fiz. verdade, tem um livro e tem um filme, que na verdade ele é a trajetória. E aí começa aquele negócio, né, interessante, porque tem aquele negócio do dom de curar, né? É a trajetória de um garoto que é pobre, fica sem pai nem mãe, e ele começa a acompanhar o barbeiro dentro da carroça do barbeiro que cura. E o barbeiro vai vendo que ele consegue chegar nas pessoas. É aquela coisa, é o dom de curar. E começa a trabalhar com ele. E é engraçado porque tem determinado momento que o barbeiro, eu não vou dar muito spoiler, né, mas
o barbeiro vai perdendo a visão e ele quer ajudar o barbeiro. Ele descobre que tem um médico, e na época a medicina mais centrada era dominada pelos judeus. E ele vai no médico judeu, e o médico judeu trata o barbeiro. E ele perguntou onde você aprendeu isso? Ele falou, na Pérsia. Eu falei, onde é Pérsia? Ele pega o mapa, né, da Inglaterra, o cara vai na Inglaterra, né, cruza o mar, não sei o quê. E ele vai para a Pérsia. Para conhecer medicina, né? Isso é famoso, que é um dos origens da medicina que veio para o Ocidente depois, veio da Pérsia. Que naquela época eles faziam coisas que não se faziam lá, né? Tentativa erro, aí alguns começaram a dissecar, coisa que não se fazia por aqui. Então, e aí é a trajetória desse indo na Pérsia, aprendendo e voltando. Então, assim, eu dei até esse livro outro dia para minha. Eu chamo de nora, né? Porque ela namora meu filho, mas ela estuda medicina, né? Eu tenho duas noras, então, assim, mulher casada. E eu fiquei pensando que eu ia dar de presente para ela, estudando de medicina, empolgada. Aí eu falei assim. E eu encontrei uma versão bonita, sabe? Eu tenho aqui uma capa velha, meio, né? Uma versão com a capa mais dura, colorida. Eu achei The Physician, do filho. E esse livro foi por acaso, eu lia muita resenha de jornal de livro. Agora é mais fácil na internet, tudo bem. E aí o tema do jornal era assim, nunca esqueci, tradução mal feita do título. Aí eu fui ler o que que era. E era isso, era porque a tradução era o médico e não o físico. Aí eu comecei a ler o resumo, gostei, comprei o livro. Você vê que a coisa leva a outra, né? Me chamou a atenção que o cara botou o título. Tradução de título mal feita. E continua mal feita, continua lá, porque no português não tem the physician, vou botar um médico. Aham. Mas ficou o físico. Mas assim, aí eu comprei para minha nora, de presente para ela. Então eu recomendo The Physician, A Medicina da Pessoa e o Século dos Cirurgiões. Pô, só livro de E medicina, cara. vamos. Os outros aqui, se quiserem depois, posso Não, falar de peraí, super filosofia indicações, pô. de igreja, não sei o quê, mas estamos falando de medicina, então são esses três aí. Não, vamos aí agora para um outro lado, que é como é que está sendo o, o orgulho aí de trabalhar com teu filho. Ah, rapaz, é muito bom, né? Foi uma coisa inesperada, assim, quer dizer, primeiro ele resolveu fazer medicina muito em cima, no final, né? E aí fez, e passou, eu até queria que ele fizesse mais um ano, ele estava na particular, eu preferia que ele fizesse mais um ano, que ele bateu na vestibular, ele disse que não ia conseguir e tal, tá bom, vai seguir, mas vai ter o curso paralelo de ensino universitário para você. Eu não vou falar a sigla não, porque é feio aqui, mas eu brinco com isso. Era o curso paralelo de ensino universitário que eu dava para ele. Aí dizia, hoje vamos não sei para onde, vamos não sei para onde, vamos não sei para onde, e fui moldando para ver onde ele queria. Aí um dia ele falou assim, pai, eu queria conhecer um pouco de anestesia. Eu acho que eu gostei disso. Eu quero fazer, eu gosto de procedimento, mas eu não quero trabalhar em CTI, porque meu filho tem uma visão muito pragmática, né? Não quero ser plantonista profissional, não quero ficar ali. Aí ele ainda brinca assim: pô, se eu olhar o top de carreira do CTI, é o que você faz, é ser o chefe lá. Então, ele quer algo mais, né? Ele queria trabalhar como facultativo, como liberal, que eu faço como cirurgião, mas ele não queria cirurgia. Então, uma coisa que desse liberal, fosse procedimento, visto doente grave na cabeça dele. Então, bom, eu levei ele lá pro Gafre, ele ficou com o Luiz Carlos, que é um cara ótimo lá um tempo, adorou. Aí o Luiz Carlos falou: é isso. Ele falou: ó, ele gostou, manda ele acabar o internato, esquecer disso aqui e faz a prova de exercício para anestesia. Aí no primeiro ano ele passou, não quis ficar aqui no Rio, passou por Rio, não quis ficar. Ele trabalhou 4 anos em CTI como acadêmico, pegou uma experiência grande, então teve várias solicitações de trabalho. Então ele ficou um ano trabalhando no Rio de Janeiro como intensivista, estudando. Aí fez prova para São Paulo, fez residência em Jundiaí, que por coincidência é onde eu fiz o curso de vídeo, não, coincidência dessa da vida. É muito bom, era um dos CETs melhores de São Paulo lá, depois da USP, da Beneficência. E não quis ficar lá, teve convite para ficar lá, não quis ficar lá, voltou para o Rio. E aí, quando ele voltou para o Rio, né, eu até estava brincando hoje, lá falando com um paciente que sabe que meu filho é anestesista, falou, a primeira coisa que eu vi foi, se eu não contratar meu filho, quem vai contratar? Porque alguém vai dizer, pô, o cara é anestesia, mas nem o pai dele chama ele para fazer anestesia, pô, deve ser um cara muito ruim, né? Agora, independente disso, eu me lembro que eu ainda fazia terapia na época, minha terapeuta começou a jogar um troço como se eu estivesse fazendo um nepotismo, né, assim. Eu falei, olha só, eu participei da educação dele, conheço muito bem a formação dele, tenho muita confiança no que ele faz, então estou chamando também por isso. E porque é meu filho, lógico. Mas assim, fora isso, e realmente, todos esses. E no início, até muito. E ele tem um extra, e ele ainda chegou aqui, ganhou uma cereja do bolo. Ele chegou aqui, ele sabia também que vindo para cá, ele ia encontrar uma rede já que mal bem me conhecia um pouco, né? Alguma coisa assim. E um dos anestesistas que eu considero um dos melhores aqui do Rio, Cláudio Vieira, que eu chamou ele para trabalhar junto. Logo que ele chegou, aliás, ele tinha me encontrado um ano antes e falou assim: seu filho já voltou? Eu falei: não, falta um ano ainda. Pô,
tô trabalhando pra caramba, tô vendo assistentes estão trabalhando, tô demais, tô precisando de gente boa, não sei o quê. Um ano, né? Falei, tudo bem. Aí voltou, estava uma semana no Rio, encontrou o meu filho. Teu pai não me avisou que você chegou. Ele falou, tem 3 dias que eu cheguei. Ah, amanhã me encontra. Puf, bombou. A equipe já decolou, graças a Deus. Então, assim, é ótimo. E é engraçado que no início ele falou assim para mim, eu achei que você ia me tratar como filho. Ele achou que ia dar bronca nele, entendeu? Como filho. Eu falei, não, esse aqui não é meu filho, esse aqui não é anestesista. Ele pode discutir medicina com você. E no início ele ficava, olha, vou fazer assim, João, você é anestesista, decide, você quer, a não sei que você vai mudar minha técnica cirúrgica, você me avisa aí, tudo bem, eu tenho que discutir com você. Mas eu não vou discutir anestesia com você é anestesista. Quero saber disso, entendeu? Então ele gosta que ele fala, ele me liga, e quando ele tem alguns reveses, né, todo mundo tem reveses, né, dificuldade, complicado, ele me liga, é muito engraçado. Um dia ele me ligou tarde, meia-noite e meia, mano, tá acordado? Eu falei, lógico, né, nessa hora eu tô acordado, você sabe. Aí começa, né, eu fiz isso, eu já sei que ele vai, alguma coisa. Aí a gente conversa, discute, é muito bom isso, saber que ele tem em mim uma confiança, né, para discutir comigo os revés, assim, é muito bom, né? É um extra, né, do filho, né? O filho, você tem muita coisa, né? Você educa muita coisa do filho, né? Mas além disso, a medicina, né? E agora eu tô com o desafio de um outro, né, que está no 4º ano, que não quer cirurgia, pelo visto. Não sei se vai fazer anestesia também, vamos ver. Também estou tentando fazer um curso paralelo aqui. Estamos lá fazendo as coisas. Agora, uma coisa que eu E estava aí falando a pergunta de US$ 1 milhão. O que é o sucesso do Dr. Ricardo? é o sucesso. É uma pergunta difícil, né? Porque tem muitos parâmetros da sociedade para isso, né? Falam de sucesso, dinheiro, falam de poder, falam de ser reconhecido. Mas acho que o sucesso para mim, e eu me considero bem-sucedido assim, é trabalhar aonde eu quero, aonde eu gosto. Quer dizer, eu fiz um plano para mim, né? Eu quero ser médico. Eu trabalho em medicina, né? Eu fiz residência, eu quero ser cirurgião. Eu trabalho operando, né? Eu descobri depois que eu gostava de dar aula. Então eu dou aula. E saio feliz com isso, com todas as dificuldades, e consigo viver disso, né? Consegui criar a minha família, né? Estou em criação ainda em processo, ainda tenho alguns tempinhos até o meu formar é menor também. E então, para mim, isso é sucesso. É eu estar trabalhando em algo em que eu gosto, em que eu planejei fazer e o planejamento funcionou, e que me faz feliz, né? Não é independente se é mais, menos, X ou menos dinheiro, a cirurgia me deixa feliz, operar me deixa feliz, ir ao samaritano me deixa feliz, ver o CTI me deixa feliz, me dar aula me deixa feliz. Então, isso para mim é um sucesso. E outra coisa, qual é a importância aí dessa sua esposa aí guerreira que ficou aí ao seu lado aí nesses últimos anos para que você conseguisse atingir esse sucesso aí que você estava narrando? É, eu tenho que fazer uma justiça, né, aqui, né, quer dizer, ela apostou muito, né, eu já tinha vindo de outro casamento, que eu me dou muito bem com a minha ex-mulher, tenho 2 filhos ótimos, né, com eles e tal, e, e ela comprou um pacote, né, eu brinquei, né, quer dizer, um cara separado com 2 filhos, né, e ela, bem mais jovem que eu, sem filhos, batalhando, né, trabalhando pra caramba para conseguir isso, tinha que ter 2 filhos, tinha que começar uma família nova. E assim, a única coisa que ela falou para mim foi assim: você sabe que eu vou querer ter filhos, né? Aquela história de dizer assim, não é porque você já tem 2 que eu não vou, né? Isso ela deixou bem claro no nosso contrato. Eu falei, não, claro, só tem que planejar, dar um tempo para a gente. Mas assim, é a minha alavanca, né? É a que me leva para cima, né? Que me dá bronca quando eu mereço, né? Que eu tenho que levar bronca, você não está correto, você não está pensando direito, e que apostou em mim. Eu acho que ele tem uma aposta mútua, né? Eu peguei ela no início de carreira e sempre que eu pude dar força para ela, eu até estava brincando, eu fui um dos que briguei muito pela ir para o consultório. Ela não acreditava que podia, que aquilo era algo, sei lá, bom, e ela agora acredita, investi muito nisso. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a aposta dela foi muito maior do que, né, você apostar numa pessoa de 20 e poucos anos, está começando a carreira, inteligente, estudiosa como ela, é uma coisa. Apostar num cara que já tem um passado, que já tem coisas erradas, tem coisas certas, que está se reequilibrando, que já tem 2 filhos,
que tá, não é qualquer uma que apostaria nisso, não. Então, não tenho a menor dúvida que eu espero que ela tenha feito uma boa aposta, né? Que ela não se arrependa. Acho que ainda ela está comigo, né? E eu espero ser merecedor, né? Dessa aposta dela por mim. Eu espero ser merecedor disso. Meu amigo, meu xará, assim, muitíssimo obrigado, tá? Agradeço. Queria fazer aqui um agradecimento a doutor Henrique, que de alguma forma nos conectou, É mútuo o agradecimento. e, e muito a Deus, que botou aí você a estar conseguindo me fazer esse episódio aí, número 190, que os números redondos são emblemáticos, né, para gente. E foi uma honra, um baita privilégio aí poder conhecer mais a tua jornada. Parabéns aí pela super jornada, né, pelo homem que você se tornou e pelo profissional exemplar. Isso eu já sabia por inúmeros colegas aí que te elogiam. Faz aí suas considerações finais, onde é que o pessoal te acha aí de mídias e afins. Eu vou botar aqui o site do Samaritano aqui embaixo. Mas assim, muito Então, obrigado, Ricardo, de o verdade, Samaritano, foi excepcional. eu tenho o meu, Ricardo Lima MD, né? Eu estou no LinkedIn e eu não uso muito Instagram, não sou muito fã de botar. Bota algumas coisas no LinkedIn, trabalhos que eu faço, né? Ricardo Lima MD, eu boto, né? E meu e-mail é o Gmail, ricardolimamd@gmail, né? .com. É, eu estou no Samaritano todos os dias, né? Faço trabalho no Gafre, na Unirio. E estou por aí, né? Correndo, dando aula, instrutor de ATLS, dou aula lá, dou aula na pós, estou fazendo as coisas que eu gosto de fazer, como eu te falei, né? Então, você pode disponibilizar o que quiser, meu e-mail, meu contato, meu zap, não tem problema. Eu tento aprender com quem eu posso aprender. Eu sempre a gente vai aprender com todo mundo, eu aprendo com meus alunos, né? E ajudar quem eu posso ajudar, como eu fui muito ajudado, né? Graças a Deus. E eu que agradeço o privilégio também de participar desse momento, né? Porque não é só a gente poder falar da gente é bom, né? É uma catarse muito boa, né? E eu te agradeço isso. Tá bom? Fica com Deus. Maravilha. Você também. Pessoal, terça-feira que vem a gente se vê de novo. Fica com Deus. Tchau, tchau.